agradecer a oportunidade da gente inaugurar esse programa tão especial que é a Shark Tank School aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho certeza absoluta que o melhor está aqui no Colégio Invictus e começou aqui nessa cidade e vai para o Brasil todo. Então a metodologia que ela traz é justamente essa ajuda da criança para dentro de casa. Poder conversar com os pais, com os avós, com os tios, sobre coisas que conectam. Então tem um momento que eles vão aprender mais sobre liderança. Tem um momento que eles vão aprender mais sobre gestão. Tem outros momentos que eles vão aprender a ser mais criativos, a olhar para a inovação. Quando você pensa num ser humano, quando você pensa numa vida, quando você pensa numa pessoa, você pensa que aquela pessoa quer ser feliz. Então uma das coisas mais importantes é a gente resgatar o nosso bem mais precioso, que chama vida. E para isso, pessoal, a gente montou toda essa metodologia. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Olá, eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para a venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama
economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 124, diretamente aqui dos estúdios da Filmix, em São José do Rio Preto. Muito obrigado a você que vai nos assistir ao vivo nesta noite de segunda-feira e para você que vai estar maratonando durante a semana, tá? Antes de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é muito especial, quero aproveitar e convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e, é claro, vir junto com a gente para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, tá bom? Agradecer a Arroba Marketing Digital, para você que precisa de uma equipe para dar aquela impulsionada nas suas redes sociais, gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo e com certeza fazer com que você venda e apareça mais, procure a Arroba. Temos aqui o QR Code na tela, já entre em contato com as meninas e com certeza você vai ver aí um upgrade na sua marca e no seu produto. Arroba Marketing Digital. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, o Fernandão tem o loja.fernandãobebidas.com.br, tem também o Instagram, pelo nosso QR Code que você já entra lá agora, já vai saber de todas as plataformas, tá? Tá a fim de comprar, trocar, vender, financiar o seu veículo? Montana Automóveis. Cara, o Marcelão tem sempre os melhores planos para você, os melhores veículos e lá você sabe, né? Muito bem tratado e tudo com qualidade. Você não vai ficar comprando coisas com dor de cabeça. Na Montana, você vai fazer o melhor negócio sempre. Agradecer também aqui o Lucas Zago, do Mercado Mestre. O Lucas que já tá em casa, já tá trabalhando, inclusive, né? Mandar um beijão aí, que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Pra você que quer vender o seu produto no seu serviço no Mercado Livre, você precisa fazer a mentoria com o Lucas Zago, do Mercado Mestre. Cara, só o ano passado foram faturados mais de 60 milhões de reais. Você não vai ficar fora, né? Entra nessa turma aí que com certeza você vai se dar bem, tá? Clica aqui no QR Code e já marca aí a sua consultoria. Agradecer ao Colégio Invictus, Shark Tank School, junto com a gente por aqui, que é aquela maneira diferente, com a qualidade absoluta de ensino para o seu filho. Mês de julho está chegando, tem a rematrícula e dá para você também levar o seu filho para o Colégio Invictus. Semana passada teve inclusive com cobertura da Filmix, tivemos uma festa junina maravilhosa, não é isso, André? O André estava lá e tal, fizeram um podcast, um monte de coisa bacana, ao vivo no YouTube. Foi muito bacana a transmissão direto do Vila Conte, né? Um abraço aí a toda a galera do Colégio Invictus Shark Tank School. E agradecer também a Tiflow, a marca que veste os artistas junto com a gente por aqui. Você sabe que a Tiflow tá com a promoção muito bacana aí na coleção Outono e Inverno. Dá para você presentear quem você quer. Logo, logo mais uma loja. São mais de 60 em todo o país. E você que quer ser um revendedor também, entra lá no @usetiflow. Tem o cupom NOAR10. Você tem 10% de desconto no site da Tiflow, tá bom? Para fechar aqui essa primeira parte, falar do Sanso Estúdio Automotivo. Cara, sabe quando você
Pô, eu quero levar o meu carro para lavar. Não, hoje em dia você tem que deixar numa estética que vai deixar o seu carro do jeito que você gosta e principalmente muito bem tratado. E o Sanso é assim. O Sanso, com certeza, um dos mais premiados que existe. Ele vai cuidar do seu carro como se fosse dele e lá você vai ter, com certeza, higienização, tem o PPF, você vai conseguir também a vitrificação, tudo que você precisa para o seu carro sempre higienizado. Vou levar o Bala de Coco essa semana lá no Sanso Estúdio Automotivo. Fechado? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, porque agora a gente vai bater um papo com um cara que é muito bacana. Tô recebendo aqui ele que saiu aí, né, das vendas de cosméticos, também tem uma voz maravilhosa, é cantor de música e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, e virou dono de uma hamburgueria que não é somente uma hamburgueria, é uma marca hoje conceituada e que vem crescendo a cada dia mais, vem fazendo coisas incríveis, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, e considerada a melhor hamburgueria aí do interior de São Paulo, além de ser uma das melhores do país. Hoje vamos bater um papo com o João Pedro aqui, direto da Bebê Onça. Seja bem-vindo, cara. Hamilton, satisfação é minha, meu. Que é isso? Que honra, cara. Que honra é minha. Cheguei aqui, me impressionei com toda a estrutura. Bacana, né? A receptividade. Parabéns para todo mundo aqui do estúdio. Fantástico, fantástico. Show de bola. Que isso? Vim aqui hoje mesmo de braços abertos, assim, porque eu falei, cara, que legal. Eu tava vendo hoje sobre toda a história e fiquei muito feliz de saber que hoje é o hashtag 124, né? 124, cara. Muita coisa. Parabéns por esse trabalho. Pô, que isso. Por essa resiliência. É, isso aí é verdade. A resiliência é o mais importante aqui. Aproveitar e mandar um abraço aqui ao nosso querido, o Carlos também, o pessoal da Comunique, né? Que foi quem fez esse meio de campo aqui com a gente. Maravilha. O ano passado já era para ter acontecido no dia do hambúrguer em 2024, mas a gente não teve data. E aí esse ano eu ainda falei, troca uma ideia com o pessoal lá para ver se a gente consegue. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, porque esse ano foi um negócio de louco, né? Esse ano realmente teve uma chuva de hambúrguer aqui em São José do Rio Preto. A gente está falando, hoje quando se fala em Bebê Onça, né? A gente sabe que são hambúrgueres especiais, cada dia que passa tem uma novidade, a gente fica naquela expectativa, inclusive do nada você tá aqui mexendo no Instagram, tá lá o Bebê Onça com live, e aí você clica para ver se é alguma coisa, vamos ver se o pessoal tá fazendo um lanche, tá fazendo um hambúrguer. Não, tá tendo uma mentoria, tá tendo uma reunião. Pô, cara, é muito bacana isso aí. Quem hoje vê esse sucesso todo, né, e que te conhece, sabe de onde você veio, mas tem muita gente que também não sabe. Quem que é o dono do Bebê Onça? Quais são os donos, né? Que casal que é esse? Como foi que nasceu? E eu queria começar com isso. O que você fazia, né, antes de criar a Bebê Onça? Cara, isso é muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar contando para todo mundo, né? Que eu falo assim, todos os dias tem gente nova, né? A gente não tem a capacidade de conhecer o mundo todo e nem que o mundo todo conheça nós assim, tão, num prazo tão curto. Verdade. Mas essa é uma oportunidade. Então, assim, cara, aqui tá o João Pedro, né? Hoje eu sou casado com a Fabrícia, minha sócia. Sou genro da Jane, minha jararaca preferida. Do Pedrinho também, que são todos sócios, né? Nós somos sócios, graças a Deus, é uma empresa familiar. Cara, mas antes da hamburgueria, cantava já, né? Então, eu sou formado em Direito, vim já cantando, né? Toda a minha vida acadêmica também foi toda fazendo show. E foi quando veio, antes um pouco da pandemia, virei um pouco a minha chave, a dupla não tava aquelas coisas e tudo mais. Falei, cara, eu preciso começar a trabalhar, preciso começar a ter renda aqui. E foi quando eu comecei a vender cosméticos para uma empresa. Depois peguei paixão por isso daí, peguei paixão por venda, né? Eu sempre gostei de venda. Sim, sim. E comecei a vender cosméticos, depois comecei a criar minha empresa de cosméticos. E aí fiz uma empresa de cosméticos, né? Que eu até brinco com todas as marcas que são laranjas, né? J. Guilherme é laranja, a Dorian é laranja. Não, somos dois, que também aqui a gente pode ver aqui. Inclusive, mandar um abraço aqui pro nosso querido Renan, que o Renan tá preparando aqui o nosso novo logo. A gente tá agora já com a marca registrada, tudo bonitinho e tal. E ele já tá preparando também essa nova identidade visual do Noir. Cara, e é maravilhoso. É uma marca que eu acredito muito e uma cor que eu sou apaixonado. E foi quando nós começamos e aí criamos isso daí e veio a pandemia, cara. E quando veio a pandemia, toda a família da minha esposa é de Ibirá, só para entender o contexto, né? Toda a família da minha esposa é de Ibirá, eu era de Olímpia, né? Então, eram dois extremos ali. E a gente ia todo final de semana, eu ia todo final de semana para Ibirá, mas só que tava sem renda nenhuma, era uma loucura. A Fabrícia, naquela vida, que a Fabrícia é engenheira, uma vida louca lá, dinheira, minha sogra gerente de uma loja de roupa, meu sogro Uber.
E a gente ia aos finais de semana e não fazia absolutamente nada. Entendi. Ficava vegetando, né? E foi quando a gente pegou e falou assim, cara, vamos começar a fazer umas jantinhas aqui pra gente dar uma animadinha nessa pandemia. Chamava os amigos, fazia um dia de macarrão, outro dia de risoto e dia de hambúrguer. E nesse dia de hambúrguer, os amigos começaram a apaixonar nisso daí. Olha aí. Eles falaram assim, cara... E eu sempre amei cozinha, né? Que eu fui meio jogado dentro da cozinha. Fui morar com meu pai falou assim, ó... Pra você se virar, você tem que ir lá cozinhar. Então eu falei, então tá bom. Pra eu comer, eu tenho que cozinhar. Então é mais ou menos desse estilo. E foi quando nós começamos a fazer e eles falaram... Por que vocês não estão aqui parados? Vocês não começam a fazer pra ganhar um dinheirinho, já que vocês estão precisando. E foi quando foi o pontapé inicial. A Fabrícia é sempre muito dedicada, é absurdo. A Fabrícia fala que a BB11 existe por causa dela, porque o ímpeto dela executivo é absurdo. E tem o meu lado criativo, e tem a resiliência da minha sogra, com o lado de gestão financeira e tudo mais, e a paixão do meu sogro nesse processo, começou a unir tudo isso. Formou um baita de um time, né? Formou. E começamos na garagem, cara. No fundo da casa do meu sogro, lá da minha sogra, eu lembro até hoje, se você me permite falar isso. Claro. Cara, no primeiro dia, eu sem dinheiro nenhum. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, vamos começar. E meu pai sempre me apoiou em tudo. Sim. Ele falou assim, vai lá, quanto que vai dar essa brincadeira, desse investimento? Aí eu e a Fabrícia fizemos as contas, aí nós entramos metade de cada um. No total foi R$ 1.246. Olha aí. Foi a caixa de pão, a carne, a grelhinha eu roubei do meu pai, era uma grelha de parrilla. O fogareiro, cara, o fogareiro é uma marca de um refrigerante, e aí minha mãe ganhou num brindezinho desse refrigerante, colocamos o fogareiro, comprei uma chapinha em cima, e o investimento total foi R$ 1.246. Olha aí. E nós começamos, criamos a marca, né? E iniciamos todo o processo. E a partir desde então, minha sogra sempre falou uma coisa, falou assim, na semana que vem, vocês não têm que colocar dinheiro. O dinheiro dessa semana tem que pagar a semana que vem. Sim. E tem que pagar a outra semana. E tem que pagar a outra semana. E isso é incrível, cara, porque se a gente for falar sobre os investimentos, foi até hoje o que nós colocamos de dinheiro. Olha aí. Então, hoje a gente dá o nosso dinheiro mais precioso, que é o tempo, para isso tudo, mas desde a época da garagem, cara, a gente tem essa filosofia e foi algo que deu muito certo. Porque nós começamos a crescer, até chegar ao ponto de virar e falar assim, vamos para um outro canto? Minha sogra desempregada, que ela tinha perdido o emprego. Eu falei assim, sogra, eu preciso comprar um ponto lá em São José do Rio Preto. E ela virou e falou assim, e tá, o que vocês precisam? Eu falei, ó, o ponto custa 34 mil que o cara tá vendendo. Sim. Eu e a Fabrícia juntamos um dinheirinho aqui, uns 12 mil, mas só que a gente tá precisando de um dinheirinho. Ela falou, quanto? Eu falei, isso eu não sei. Ela falou, eu tenho 20 mil reais, é tudo que eu tenho na minha vida. E ela até chorava, né, com essa história. E ela pegou esse dinheiro e falou, vamos embora, todo mundo junto. E minha sogra, automaticamente, minha sogra e meu sogro viraram sócios nisso daí. Sim. E aí nós demos 20 mil de entrada e parcelamos 7 de 2 mil. E, cara, a gente veio para Rio Preto, na cara, na coragem, achando que ia vender um monte, né? E começamos um trabalho. Viemos com a marca nova, com a BB11 já, Sim. com tudo certinho. E tá perdurando até hoje de uma forma absurda, né? Lógico que tem muita coisa nesse meio. Mas é incrível, né, cara? Mas pra quem conhece, esse foi o início. Eu lembro que a gente passava ali em frente, né? Às vezes quando eu saía lá da rádio, e, cara, uma multidão, né, pra poder entrar. E eu falava assim, cara, normalmente, quando você vai nos lugares assim que tá cheio, o pessoal não costuma esperar muito e vai pra outro lugar. Não, ali o pessoal esperava pra poder sair pra entrar o outro, né? Pra poder. Cara, é absurdo isso. E foi. Eu falo que foi brilhante, porque os 3 primeiros meses foram muito complicados. Eu falo muito complicado, mas foi muito gratificante. Porque quem sustentou todo o esquema foi o pessoal que consumia em Ibirá. Sim. E Olímpia ali. Então o pessoal vinha pra cá e sustentava a gente. Ó, tô indo pra lá porque eu gostei do burger. E a gente naquele jeito. E até que pegou corpo em São José do Rio Preto. Então, assim, foi absurdo. E lá era muito feio, né, Hamilton? Não tinha nem caixa de gordura, cara. Era uma loucura. Mas era o começo, era né, o começo. Cara? E hoje é uma história pra você contar, né? Desse começo, cara. Olha só. História. É incrível. Deixa eu mandar um abraço aqui, o nosso querido o John Alves, né? O Jonas tá por aqui. Mandou um abraço pra você. Ele que é do Dicas aqui de Rio Preto, né? Parabéns, meu querido. O João é referência em Rio Preto, representando a
a Gastromind aqui, tamo Ô, junto. coisa linda. Um Valeu. beijo pra esse grupo Gastromind aí, que a gente tem um grupo do WhatsApp aqui. Me deixaram fazer parte desse grupo, me convidaram, graças a Deus. Então, um beijo pra esse pessoal. Ó, o nosso parceiro também aqui, o Sanso Estúdio, o Danilão tá mandando aqui, ó, que você é inspiração. O Danilo também é um cara sensacional, ele e a esposa dele são incríveis. Quem mais aqui? O Kleber Tadeu, boa noite, Hamilton, Bebê Onça é o melhor aqui de Rio Preto. Eu e minha família vamos sempre lá, o atendimento é top. E o Danilo Henrique também. Tamo junto, meu amigo, um abraço aí pra todos vocês, galera. Lembrando que pra você que tá assistindo, pra você participar do chat, é só você se inscrever no canal. Rapidinho, se inscreva aí, menos de um minuto, a gente já tá trocando uma ideia aqui também. E temos as caixinhas de pergunta aqui do nosso Instagram. A Rafaela tá mandando aqui, boa noite, Hamilton, boa noite, João. Como que nasceu a Bebê Onça, né? E o apelido inusitado veio de onde? Ele já contou um pouquinho como nasceu, agora é curiosidade, nem todo mundo sabe, né? Quem é a Bebê Onça? Rapaz. Foi nesse entremeio aí do pessoal falar pra gente, né? Dos amigos falarem pra gente, ó, vai lá e começa a fazer pra vender. Mas só que tinha um porém nessa frase. Toda vez que eles falavam isso, falavam assim, ó, mas só que se não chamar Bebê Onça, não vai fazer sentido. Por que isso? Porque a minha esposa, a Fabrícia, né? É só você andar 2 vezes no corredor e perguntar pros colaboradores quem que é Bebê Onça, eles vão te falar. Mas a Fá tem isso desde criança. O tio dela colocou quando ela era bebezinha. Sim. Porque a irmã dela conta a história que ela era pequena e brava. Então, e ela é até hoje, pequena e brava. Então, assim, quando nós fomos fazer, os amigos falaram, tem que ser Bebê Onça. E quando eu falei, cara, Bebê Onça parece bom. Sim. Aí todo mundo, não, Bebê Onça, tá doido? É muito diferente, né? Bebê Onça, nome de hamburgueria? Vamos colocar burger não sei o quê, burger não sei o quê. E foi quando eu vi, aí a primeira coisa que a gente faz, registro.br, né? Sim. É fatal. Aí nada. Aí vamos ver pra registrar, patentear a marca. Nada. Eu falei, é isso. Vamos embora porque tem essência, porque tem história, porque tá entremeado nos nossos valores ali, isso daí a gente tem que colocar pra E frente. a curiosidade, né, de todo mundo querer saber, porque todo mundo vai pegar, mas o que é Bebê Onça? O que aconteceu, né, pra poder saber. Óbvio que a conexão é muito legal. Sim. Porque você chega com a tua esposa, eu tenho uma onça em casa, todo mundo tem uma onça em casa. Eu achei legal no comecinho, como é que você chamou sua sogra? A Jararaca. Jararaca. É. Ali tá... É tudo assim, é uma selva. Ó, é claro que hoje, né, esse sucesso que vocês estão aí é muito trabalho, a gente sabe que é muito trabalho, né? Mas quando você tava com aqueles 1.200 conto lá na garagem do seu sogro para poder começar, eu sei que quando você já pensava em vir para cá para poder montar e tudo, você chegou a imaginar, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a gruta, sobre as coisas tudo, mas você chegou a imaginar esse sucesso que ia virar o Bebê Onça, cara? Cara, não. Eu falo que eu nunca sou hipócrita de falar que a gente imaginava um sucesso desse, mas eu não sou também hipócrita de falar que a gente acredito que não fez por merecer, porque a resiliência familiar ali, o que nós passamos, vendo para Rio Preto, morando todo mundo junto, 7 pessoas numa casa, todos os dias acordando para fazer aquilo dar certo, né? E todos os dias querendo evoluir cada vez mais. Então, assim, nunca imaginou pela cabeça ser o que é Bebê Onça hoje, mas só que eu acredito que a gente trabalhou muito e trabalha muito para ser o que é Bebê Onça hoje. Então, eu acredito que isso é colheita, né? Isso é colheita, mas só que a gente tá colhendo e tá plantando todos os dias. Então a gente tem eu acredito que essa filosofia, mesmo que inconsciente lá atrás, a gente tem a filosofia do plantio. Sim. Então se a gente plantar, eu falo assim, se você plantar laranja, meu amigo, você não vai colher abacate. Você vai colher laranja. Então a gente plantava todos os dias algo certo. E eu acredito que isso foi uma colheita mesmo. Então eu não acredito que isso seja arrogância, prepotência, nem nada. Eu acredito que seja verdade. A gente todos os dias plantava a decência, plantava o respeito, plantava o espírito de família, e é isso que a gente colhe hoje. E você sabe que, eu acho que não é dele essa frase, mas tem um cara que você segue bastante, que eu sigo também, que é o Joel J, que o trabalho devolve, né? Devolve. E aí não tem como, né, cara? Não. Porque pode demorar, pode esperar um pouquinho, alguma coisa assim, mas se você estiver fazendo tudo certo, indo no caminho certo... Por exemplo, eu tava falando aqui do Sanso Estúdio. Era numa garagem também, cara. Hoje você chega lá na frente do Sanso Estúdio e outra, é premiado, né? Os caras ganharam a nível Brasil aí. Então, você pegar um carro que antigamente você ia num posto de combustível, algum lugar, um lava-jato para lavar. E hoje você leva o seu carro, você vê como é que é feita a estética, o trabalho e tudo mais, né? E depois você ser premiado no meio de tantas pessoas. Então, assim, a gente sabe que o trabalho devolve. E a qualidade também, né? Porque eu acho que isso é uma coisa, eu não sei se te preocupou na época. Tá. Porque você,
cheguei de Ibirá, era a galera de Olímpia, né? O pessoal de Olímpia, o pessoal de Ibirá que vinha aqui para poder dar uma força para vocês. Só que aí vai aumentando, o pessoal vai conhecendo. Exatamente. Aí tem o marketing que você faz, as coisas que você... Mas aí começa o pessoal, o que é BB11? Quero lá conhecer, eu quero conhecer. E daqui a pouquinho, uma coisa é você fazer você ter 1.200 conto para você gastar num dia, e outra coisa é você ter o dobro, o triplo disso para você pegar. Como que é, cara, a preocupação de vocês de não faltar qualidade naquilo que vocês fazem? Porque eu vi já muitas pessoas abrirem e fecharem por conta disso. Primeiro, que eu acho, a mão de obra está complicada, a gente sabe que é um detalhe muito importante. Geral, eu acredito. Né? É importante em todas as profissões, em tudo que acontece. Mas uma coisa é você falar assim, pô, eu fui lá na hamburgueria e comi um hambúrguer. Passou um mês, eu fui lá, era o mesmo hambúrguer, o mesmo sabor, a mesma qualidade, o ponto da carne, tudo igual. Isso é uma coisa que deve ser uma preocupação também, né? É uma preocupação diária, né? Porque eu falo assim, tudo que é executado por pessoas, ele tem margem de erro. Sim. Então, pode ser que o Hamilton vai hoje na Bebê Onça, ele tem um padrão de hambúrguer. O correto e o corretíssimo é que da outra vez que você for, ele ser exatamente esse hambúrguer. E a gente trabalha todos os dias para que seja isso. Claro. Mas só que a gente sabe que tem uma margem de erro. Então, com tudo que é executado por pessoas, tem a margem de erro. E se a gente falhar com você, né, que é o que a gente fala, que aí eu falo que é a essência da qualidade, quando a gente falha nessa essência, quando você não tem um hambúrguer no ponto e tudo mais, o nosso papel é resolver o seu problema. Sim. Porque você não saiu de casa para ter um problema. Você não saiu de casa para não ficar satisfeito. Então, assim, a nossa missão e a nossa, de fato, a nossa excelência de serviço é eu estar, pelo menos, resolvendo o seu problema numa próxima. Porque essa experiência sua eu não vou conseguir recuperar. Claro, já foi. Se eu errei. Mas só que assim, a próxima eu tenho que recuperar. Sim. É uma obrigação. Então, a gente se preocupa todos os dias com a qualidade. E foi engraçado porque hoje, a gente estava numa reunião nova de expansão, e quando a gente estava na definição de modelos de negócio, entre outras coisas, foi falado uma coisa pelo consultor muito forte. Ele falou assim, você tem que notar que o diferencial do Bebê Onça não foi a gruta. Aí parei na reunião assim, falei, peraí. Ele falou, cara, eu fui há 3 anos atrás e não tinha uma hamburgueria em Rio Preto que fazia recepção de gente. Não tinha um hostels dentro de uma hamburgueria. Verdade. Hamburgueria é aquela coisa que era chapa ou era churrasqueira e a galera te levava na mesa ou você retirava num balcão. Então, vocês trouxeram hostels para dentro de uma hamburgueria, vocês trouxeram atendimento personalizado dentro de uma hamburgueria, vocês tematizaram um lugar dentro de uma hamburgueria e vocês mantiveram essa essência e o Gruta foi o plus. Então, se a gente for replicar, que a gente replique a essência. Aí eu fiquei... Isso me travou. Porque ele me reviveu um negócio que era aquela essência do início. E foi exatamente isso, cara. Porque essa essência foi meu sogro que deu. A essência do atendimento era quando os amigos iam lá e meu sogro chegava na cordialidade dele, brincalhão, e falava assim, mais uma cerveja? Mais um negocinho? Que bom que você tá aqui. Chamava pelo nome. Então isso foi replicado e é replicado até hoje, cara. Então assim, é o que eu te falo, é um plantio às vezes inconsciente, Sim. mas é um plantio verdadeiro. E essa qualidade a gente... todo santo dia, os trainees, coitados, dentro dos grupos aqui, os trainees de gargado, eles sofrem. Por quê? Foi um bacon errado? A gente tem que falar. Cara, mas é incrível, porque assim, é a marca de vocês, né? Então, e isso que ele te disse, cara, esse consultor aí, ele é plurifodão, porque é o seguinte, a gruta também era uma coisa nova. Então, o que você precisa ter para fazer a coisa nova? A essência que você teve no começo, que aquilo lá funcionou e tudo que vocês forem fazer agora vai funcionar. É os 1.200 conto todo mês, né? Todo mês. Que vai acontecendo. Exatamente. Cara, que legal. A gente tem um parceiro aqui que você deve conhecer, que é o Rafa, lá da Y-Steak. O Rafa é assim. Referência também, o Rafa. Você chega lá, você tá jantando, ele senta do seu lado, ele vai explicar como é que é feita a carne, cara. Ele tem uma paixão naquilo, cara. Cara, é impressionante. É impressionante. Ele vai falar, essa carne aqui é o seguinte, lá, quando eu morava lá em Frutal, o meu avô tinha não sei o que e tal. Essa carne é nesse ponto, agora acontece isso aqui. E às vezes, tudo bem, até chegar ao prato, né? O cara vai explicar, vai dando mais fome, né, de você comer, porque você vai, né? Vai salivando, vai né? dando a vontade, falando, mas cadê essa carne que não chega, né? É muito bom isso, cara. Então, isso aí que realmente aconteceu, que foi uma coisa nova, porque não tinha, realmente você chegava lá, o pessoal chegava, te entregava lá, esse aqui é o nosso, eu quero esse lanche, demorava um pouquinho, chegava. Agora não, você ir lá, conversar, apresentar. Transformar a hamburgueria, né? E o pessoal fala, nossa, mas pessoal de São Paulo, né? Hoje nós somos amigos e tudo mais, conseguimos alavancar esse sistema de intimidade, mas todo mundo falava, né, quando via, cara, mas além do hambúrguer, vocês vendem o que lá? Vocês vendem prato? Eu falei, não, cara, é hambúrguer. É hambúrguer. No final é hambúrguer.
Então a gente vende hambúrguer. E a gente, além disso, tem um plus, que é a excelência, a qualidade, o encantamento, que eu vou falar que a gente tenta e a gente consegue até um certo ponto, todos os dias, manter isso. Mas de vez em quando tem umas histórias, viu? Eu tenho um amigo que ele montou lá em Santa Fé do Sul, ele tinha montado uma hamburgueria, e aí ele ficava, a hora que chegou o primeiro cliente, né, ele ficava escondido pra ver o cara dando a mordida, pra ver a reação do cara. Pô, até fazia isso, cara. Ele mordia assim, o cara olhava assim, o cara, muito bom, ele... Ah, que legal, cara. O Pedrinho era o nosso termômetro, meu sogro. Eu olhava, ele chegava dentro da cozinha de volta, aí eu olhava pra ele e falava assim, e aí, como tá a cara do pessoal? Não, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo bem. Eu falei, então tô sorrindo também, demais, tá ótimo. Bom demais. Você lembra qual foi o primeiro hambúrguer que vocês fizeram? O estilo dele? O que vocês O estilo dele? A gente precisava fazer um cardápio. Um hambúrguer que eu amava, e até um amigo que eu falo que foi inspiração, porque a gente não deve dever honra, né? Honra a gente não se deve, a gente tem que se dar. Então, lá o Celso de Olímpia, do Cote Grill, eu amava o lanche dele. Era um lanche parrudo, lambuzento, igual o nosso. E aí eu amava um lanche lá que era de 4 queijos, né? E era um lanche de 4 queijos, eu pedia sempre e tudo mais. Então o primeiro burger que eu fui fazer era um burger de 4 queijos. Não com o mesmo que o dele. Mas a gente fez nosso cheddar, eu incrementei várias coisas. Mas foi o primeiro burger, que é o Dona Úrsula hoje. Sim. E ele é o terceiro mais vendido. Olha aí. É o terceiro mais vendido hoje. Então no BI a gente abre lá o Úrsula, tá sempre subindo. E ele é o de 4 queijos. Então esse foi o primeiro burger que nós fizemos. Aí eu fui inventar de fazer o de shimeji. Sim. Aí eu fui inventar de fazer o outro. E o último, teoricamente o último, fora os lançamentos do cardápio inicial, foi o seu Mufasa. Então esse seu Mufasa, cara, foi o Gui, que era a dupla minha, do Renato Guilherme, o Gui veio de São Paulo e falou, vou te falar uma coisa. Eu experimentei um catupiry empanado, gostoso, hein? Faz que você vai arrebentar. Isso a gente tava na garagem. Foi quando nós trouxemos o A2, o pessoal do A2, o Carlão e a Amanda foi com a gente nesse dia, experimentou os burgers. Cara, são incríveis. Eu falei desde a rádio, eles já vieram aqui, e eu sou fã incondicional. Aí eu tava conversando com a Flavinha, porque pode não parecer, mas vai fazer 2 meses e meio que eu fiz a bariátrica, né? E aí deu uma murchada. Não. E aí eu continuo vendo as coisas. Pô, eu vejo as coisas que vocês postam, eu vejo tudo, né? E a Flavinha, você tem que parar de ver essas coisas, você vai te matar e tal. Falei, como é que você para de ver o A2, gente? Não tem como você parar de ver. Eles toda são hora. a essência, né? Agora o cara começou a fazer a salsicha dele, que ele vai lá e faz a conserva da salsicha. O Carlão é campeão. O Carlão é doido. Você deu uma cerveja gelada pro Carlão, um negócio bom, ele tá feliz. Eu falei assim, gente, eles são o MacGyver. Você pegar um pedacinho de gordura e um fósforo, eles vão fazer um prato. Exatamente. Né? E foi algo que a gente deve muito a eles, porque quando a gente foi, falei, Carlão, vem cá, vamos pegar um dia de experimentação. E eles foram pra Olímpia fazer o dia de experimentação com a gente, pela amizade, por tudo. Foi muito legal. E esse lanche do Mufasa, né, que é o catupiry empanado com a geleia de pimenta, começou lá. E aí eles que falaram, eu acho que falta o bacon. Aí nós colocamos o bacon. Olha aí. E cara, esse lanche do dia do lançamento dele, até hoje, todos os dias é o lanche mais vendido. Todos os dias é o lanche mais Mas também é uma combinação perfeita, né, cara? É absurdo. A rúcula, né? Antigamente tinha pouco lanche com rúcula. Sim, pouco. E aí nós viemos há 5 anos atrás e trouxemos o lanche com rúcula e divulgamos o lanche com rúcula. E aí, incrivelmente, os 3 lanches mais vendidos hoje vai rúcula. Olha aí. O João Pedro tá falando aqui sobre a geleia de pimenta, que é hoje em dia lá também um carro-chefe que a gente recebeu aqui de presente, né? Então, brigadão também aqui que a gente vai experimentar. O Wellington tá mandando aqui, melhor programa com o melhor lanche de Rio Preto. Valeu, Wellington, um abraço. O Igor Galo, que é lá do Fernandão Bebidas. O grande querido Igor tá aqui, parabéns pela entrevista. O Santos tá aqui, começamos na garagem de casa com R$500 e muita força de vontade. Olha só, se você tivesse 1.200... já tava do dobro do valor, pô. Já tava o dobro do tamanho. Tô brincando, Danilão, um abraço. Ele tá aqui, decisões decidem destinos, que é outra também, essa frase é campeã. A Poliana tá aqui, boa noite. Parabéns, João Pedro. Esse é fera, inteligência fora do comum. Parabéns, Hamilton, pela escolha. Valeu, Poli, um beijão pra você. Obrigado, Poli. O Danilo segue aqui. Mão de obra, sim, é complicado, mas os bons profissionais querem estar ao lado dos melhores líderes, né? E nisso é o que focamos e enxergamos, e o João também.
também faz isso. Que legal. Maravilha. O Chocolate tá mandando aqui, Hamilton, se falar que assistiu a entrevista do No Ar, ganha 50% de desconto? Não ganha. Não ganha. Depois a gente vai ver. Ó, não ganha, mas se pedir agora dá 20, vai, dá 20 pro povo. 20% de desconto. Manda lá tá que dá 20. Corre lá, manda o delivery. E a Ricelinha dando boa noite aqui. Meu Deus do céu. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Enquanto o João toma uma aguinha aqui, deixa eu aproveitar e falar da Casa de Carnes Roseral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Olha só que legal. Lá tem carnes inspecionadas todos os dias. E além disso, você tem também as carnes fracionadas, que durante a semana é o kit mistura. Tem também os assados no final de semana. Tem a Kafta Roseral, que é a mais conhecida. E tem o frango crocante, que igual esse não tem igual, tá? Casa de Carnes Roseral fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Só você chega lá, que com certeza você vai ser muito bem recebido também. Falar da Interessências. Cara, Interessências é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, né? E lá você encontra tudo que você precisa. Tem um videozinho que a gente sempre coloca aqui pra você. E pra você que quer uma essência, quer fazer uma matéria-prima de algum produto bem bacana, aquele perfume chique, aquele perfume bacana, com grife, você encontra na Interessências também, tá bom? Só você ir no interessências.com.br/Interessências. Tem um sonho de comprar o seu carro, a sua casa, fazer o seu financiamento? Cara, isso eu vou falar com você que com consórcio funciona. Mas não é com todo mundo, é com a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Ela que é a consultora número 1, inclusive de alavancagem de patrimônio. Olha só que legal, junto com o Consórcio União. Tem lives praticamente todos os dias e também, é claro, com a Ana Campos você pode aprender a vender consórcio e faturar com isso. Tem muita gente faturando muita grana e com certeza você pode também fazer parte. Falar da Prime LED, que está junto com a gente. São painéis que estão espalhados aí por 50 pontos na cidade, menos de R$10 por dia você já tem a sua marca exposta. E com a Prime LED você já sabe, né? Você vende muito mais e o mais bacana também é que você vai gastar menos e toda hora que tiver um carro parado no trânsito vai estar vendo a sua marca. O No Ar tá sempre aí com a Prime LED. PrimeLED.painéis no Instagram. Falar do John Trainer, cara, amanhã é dia, hein? Toda terça e quinta eu tô lá a partir das 9 da manhã para bater aquele papo e também, é claro, fazer o meu treinamento agora. Você vai ver que eu vou ser bodybuilding daqui a uns tempos aqui, eu e o André, nós vamos estar competindo junto com o Bitelo. Inclusive o Bitelo a gente já tá agendando, hein? Logo tem novidades aqui no Ar também. Queria dizer para você que o John Trainer é completo. Tudo aquilo que você precisa em uma academia e sempre com aquele jeito especial de tratamento com você para a galera que está sempre acompanhando ali. Então, para você que está cansado de ir nos lugares e não conseguir o seu espaço, na John Trainer você vai ter, tá? Entra em contato aí que com certeza você vai fazer um treino sensacional e vai alcançar os seus objetivos, tá? O João tá recebendo aqui, o João Pedro tá recebendo uma canequinha personalizada com o nome dele, que é um presente da Encantar e Mimos Afetivos, tá? Passou o dia dos namorados aí, mas logo tem o dia dos pais, para você que quer presentear também, quer fazer um brinde especial, a Encantar e tem isso para você. Encantar e Mimos Afetivos da Renatinha, sempre junto com a gente por aqui. Eu falei da Prime LED, só para a gente quebrar um pouquinho o protocolo, hoje a gente vê que o marketing seu é muito forte, é muito pesado. A gente vê nos principais LEDs aqui da cidade, não só em relação à Prime, mas em outros, e a gente vê que isso aí teve um crescimento muito grande também. Redes sociais, a maneira como vocês postam os hambúrgueres, os lanches e tudo mais. Isso também foi uma parte fundamental que vocês tiveram, né? Desde o início. Eu falo que um grande diferencial nosso mesmo, desde do dia zero foi o marketing, né? Porque no final das contas o marketing ele tem que ser conversivo, né? Sim. Você tem que converter esse marketing. Então, desde a garagem a gente já fazia tráfego pago há 5 anos atrás. E esse tráfego pago tinha que ter um lanchão bonito, lógico que não era bonito. Se eu mostrar as primeiras fotos era de um celularzinho meu, de um iPhonezinho 8 lá, Plus que eu fazia, mas na época era maravilhoso. E a gente tentava fazer o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Então, assim, mas foi sempre um diferencial. E eu falo que a criatividade, ela não tem limite, né? Então ela não tem limite. Principalmente quando se fala das minhas loucuras e da minha irresponsabilidade com o orçamento. Mas a gente sempre amou isso, porque era justamente isso. Hoje, graças a Deus, nós somos, assim, reconhecidos como essa frase que você falou, assim. Cara, o marketing de vocês é muito bom. Então, eu fico muito feliz em saber isso, porque a gente tem muito carinho com esse setor. Porque é um carinho que, assim, que a gente fala,
a gente está construindo para isso. Sim. A gente está construindo para as pessoas verem. E se está tendo esse reconhecimento, significa que o caminho está certo. Claro. Né? Então, assim, mas só que a gente é doido, cara. Eu gosto demais, eu sou pirado em ideias. Sou pirado em ideias e gosto demais. Mas você sabe que não é porque eu trabalho com isso não, mas é uma das poucas coisas que eu falo pro pessoal, é o seguinte, que muita gente tem medo, né? A gente tem hoje a Robá que tá aqui junto com a gente, pô, desde quando a gente tá com essa parceria 3 meses, o crescimento que teve no canal, em relação aos cortes, os produtos, as marcas, é impressionante, né? É que muita gente enxerga como um gasto, né, cara? E na verdade é um baita no investimento. O gasto é quando ele não é rastreável, né? Sim. Então, assim, quando... Eu já gastei, eu já falo, a gente já gastou muito dinheiro. A gente já gastou muito dinheiro. De vez em quando gasta ainda. Mas só que a maioria é investimento. Né? Porque hoje a gente acredita... Nós somos detentores do branding da marca. Sim. Então, o branding da marca, nós somos detentores. É isso que é o BB11. Não é à toa que se a gente entrar hoje no Instagram, é um posicionamento nosso. Nossa, mas o BB11 tem as fotos mais bonitas? Não. Eu tenho certeza que não. Nós temos concorrentes, parceiros... Vamos falar concorrentes. Parceiros que têm... fotos 1000 vezes mais bonitas que a gente olha, que dá aquela vontade de experimentar. De vez em quando eu até falo pra moça, dá uma olhada lá, tira uma foto dessa. Mas só que na nossa página tem verdade, humanização. Sim. Então, se você entrar lá, cara, tem muita gente. Você vai ver, pô, mas é uma hamburgueria, mas tem mais gente do que hambúrguer aqui dentro. Então foi até uma preocupação mesmo, por quê? Porque pra gente mostrar que ali é uma história. Então ali tem história, ali tem humanos trabalhando, e não é à toa que a gente chama todo mundo de humanos, né? Não é pessoas, nem cliente, nem meu querido, é humanos. Então tem humanos trabalhando, tem pessoas trabalhando, tem uma história, tem uma verdade, tem um coração laranja gigantesco lá dentro, recepcionando todo mundo. E é isso que a gente quer que as pessoas vejam, né? Que a gente vende hambúrguer, é o produto principal. Mas aqui você vai ter muito mais que só hambúrguer. Então essa é uma preocupação que a gente sempre teve, cara. E, como que eu falo assim, tirar do papel e da mente coisas exuberantes, né? Sim. Distribuição de hambúrguer, daí vai, você sabe muito bem disso. E até porque, né, não adianta você fazer um hambúrguer se ninguém comer, né? Então você precisa ter que a pessoa tá lá saborando e vendo as coisas dela. Isso é impressionante. E hoje em dia, cara, quanto mais real você for nas redes sociais, é muito melhor, né? Muito melhor. Cara, nós tivemos um afastamento ano passado das redes muito grande, porque eu e a Fabrícia nos afastamos das redes pelo fato dos compromissos, construção de gruta e tudo mais. Se você vê o tanto que converteu para baixo o nosso engajamento, foi absurdo. O pessoal parou de ver eu ia falar. Aí não é à toa que um planejamento desse ano foi, vocês precisam voltar com os rostos de vocês. Porque o pessoal, eles acreditam na verdade de vocês. Antigamente, você sabe muito bem disso, que você é muito mais expert que eu, um líder de carreira. As marcas, antes de 2000, apaixonavam por marcas. Sim. Então era Bombril, era essas coisas, né? Hoje elas apaixonam pelas pessoas. Sim. Então elas se sintonizam, se conectam com pessoas. Então a gente precisa e necessita estar na cara lá. A gente precisa estar vestido laranja, eu preciso estar vindo aqui, eu preciso estar contando a verdade. Então isso a gente defende muito lá, né? Que por mais que você compra burger tem muito hambúrguer bom em muito lugar. E é uma coisa, é isso aí que a gente fala. Inclusive tem um texto que uma pessoa fez que eu não lembro quem que é agora, que falava que o mais famoso vende mais do que o melhor, né? Isso. Mas se você for pegar de uma rede grande de fast food, por exemplo, você sabe o que é aquilo. É aquele hambúrguer. Se você for lá 300 vezes, vai ser aquela mesma coisa. É para você correr, é para você matar a fome durante o dia, pega no drive, tal. Agora, para você levar a família, levar os amigos, para saborear, ter uma experiência diferente, né? Exato. Aí é um contexto maior, que é onde realmente a pessoa tem que escolher onde ela vai comer. Exatamente. Né? Porque ela não vai só pagar mais por conta disso, ela vai pagar mais por tudo aquilo que está envolto. Então, é isso que a gente vê e a gente tenta explicar para as pessoas, que é a experiência envolvida que vale a pena, não é só a questão do lanche, porque qualquer coisa você mata, você pega uma salsicha, você mata a fome. Acabou. Pronto, acabou. É isso. Agora, o que você vai fazer é que é o que vai acontecer ali, que é... Hamilton, eu lembro que uma das coisas que nós temos até hoje é a receita de pimenta da minha avó. Olha aí. Então, desde o dia 0, o que vocês vão colocar ali na brasa, né? Que nós queremos fazer com churrasqueira. Fala, cara, a gente vai colocar sal, que é o básico de tudo para dentro do hambúrguer, mas só que a minha avó tempera o bife com uma pimenta que ela faz que eu vou ter que ligar para ela. E eu trouxe ela a primeira vez para dentro da hamburgueria, a minha vozinha, a dona Hilda, e ela bateu lá a pimenta dela e a gente colocou no hambúrguer e foi mágico. Então você vai lá, você pode não achar o melhor hambúrguer do mundo, mas é o Bebê Onça. Então, a pimenta só tem lá no Bebê Onça. Não tem outro lugar, porque é minha avó que fez. Então, assim, não precisa ser o melhor, mas só que você sabe que ele é único.
Então, é isso que a gente sempre busca todos os dias. Exatamente, cara. É isso que a gente busca todos os dias. E é o maior diferencial que vocês têm, né? Ó, não sei se a gente vai poder falar em números aqui rapidinho, mas é assim, uma das que eu queria muito que você viesse aqui, primeiro, é claro, para poder contar a história. Segundo, para enaltecer você, o trabalho que você vem fazendo, e também para mostrar para quem está nos assistindo, para quem vai acompanhar durante essa semana toda, ver os cortes depois, que às vezes você tem um sonho guardado na gaveta de casa, né? E você fica procrastinando, agora não é a hora ainda, agora não vai fazer isso. Então não adianta nada você assistir um Joel J, você assistir um Bruno Perini, qualquer pessoa, se você não correr atrás dos seus objetivos. E quando a gente fala em correr atrás dos objetivos, você não ia sair de onde você saiu, tudo bem que teve os investimentos que vocês tiveram e tal, para não ter lucro também, para não ganhar e para não fazer essa roda girar. Com certeza. Em 2023 foram praticamente 6 milhões de faturamento. Isso. E o ano passado 3 milhões a mais, 9 milhões, né? E aí eu volto naquela perguntinha dos R$ 1.200 lá. A transformação que virou hoje, a marca que virou, o sinônimo de qualidade que virou, você tinha essa noção dos gastos, daquilo que você precisava, dos investimentos, para você falar assim, pô, cara, quase 10 milhões no ano passado. É muita grana envolvida. Foi. Só fazendo uma correção, o ano passado foi 7,4, esse ano a gente almeja 10. Então, esse ano a gente almeja quase 10. Mas, mesmo assim, foi um crescimento significativo. Senhora, Então, aquilo lá que a gente fala, cara, é muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque hoje a gente presta mentorias também. E quando a gente pega, às vezes, alguns mentorados na mão, muita gente quer falar assim, cara, eu quero subir o faturamento desse cara. E quando você pega, você quer mostrar o faturamento para as outras pessoas. Sim. Porque, faturamento é maravilhoso, né? Você vê lá um cara que fatura 10 milhões, por exemplo, esse ano, vamos partir para 10 milhões. Mas só que também tem um custo muito grande atrás disso. Se você não cuidar com carinho, você quebra por vender muito. Então, todo cuidado que todo empreendedor tem que ter eu falo assim, o faturamento ele é ego. A linha final, ela é o que vai te manter de pé, para saber se o ano que vem você vai para frente ou não. Então, lógico que a gente nunca imaginava, em 5 anos, 4 anos e meio, tá num faturamento desse, que é exposto, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, cara, eu falo assim, é brincadeira, Bebê Onça tá com isso, mas o fixo é alto, meu amigo. Sim, não, isso aí... O CMV é controlado? Nossa, nós temos um CMV maravilhoso, muito bem feito. Eu quero mandar um beijo pro Pedro Pereira, que é o nosso mentor, tá lá em Brotas agora. Não sei se tá em Brotas ou tá aqui em Mirassol, mas Pedro Pereira, que fez o Danizinho também, que fez o CMV assim, redondo. Nós temos um CMV muito bem feito. Mas é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado e a responsabilidade bateu a linha final, meu amigo. Quanto tá dando a sua operação? Tá dando 18%, tá maravilhoso. 20% tá maravilhoso. Tem mês que paga 24%, maravilhoso. Tá bom, isso é o lucro da sua empresa? Se tá sendo o lucro da sua empresa, tá sendo maravilhoso. Agora, tá batendo 1, tá batendo 2, tá batendo menos 2. Então, para de olhar um pouco pro seu faturamento, olha para todo o seu operacional, tem um DRE bem feito, cuide. Os números confundem, né? Os números confundem. Né? Porque é lindo ver, né? Nossa, entrou 11 mil, 12 mil, 13 mil clientes na minha porta esse mês. Vamos bater palma? Graças a Deus, a gente tem que agradecer todo dia. Mas se não for uma gestão bem feita, vai pro brejo. Inclusive ele tá aqui, ó. Aqui é o Pedro Pereira, fala pro João aí que é a melhor hamburgueria do Brasil, rumo a top do mundo. É isso aí, Pedrão. Tá aqui, ó. Nós somos ambiciosos. A Sandrinha tá mandando aqui, a Sandrinha que é do Boa de Tempero. Olha, comemoramos o aniversário do meu marido, da minha filha e da irmã da minha nora lá no Bebê Onça. Eu amo o lugar, muito bem. A Ricela tá falando que ainda não comeu o lanche, mas de tanta gente falar aqui, ela vai lá provar. A Flavinha, que trabalha comigo lá na rádio, que faz o Pra Acabar, ela foi outro dia lá, eu não sei o que teve lá no Bebê Onça, que teve uma experiência, eu não sei se foi do Colégio Invictus, se foi alguma coisa que aconteceu lá, que na parte da tarde tinha o lanche, tinha teve uma apresentação. Isso. Né? Teve uma apresentação, não sei se era da Lee Haidar, não sei quem que era. É do Alex Dark. Alex Dark. Do Alex Dark. Isso, Alex Dark, exatamente, Alex Dark. Aí teve a apresentação e tal, e teve a experiência toda e tal. O Gustavinho tá encantado, ficou... Que legal. Agora ele queria uma onça, queria umas coisas pra ele lá, queria uns negócios pra ele. Cara, isso aí é uma coisa que a gente não imaginava que podia acontecer aqui em Rio Preto, né?
tem muita coisa que a gente fala, você pegar um dia para você ir num espetáculo dentro de uma hamburgueria, tudo bem que não é uma hamburgueria, é uma gruta, é um negócio do outro mundo, mas assim, cara, que coisa sensacional, velho. Eu acho que quando você vê isso acontecer, as crianças ali, tudo isso envolvendo, velho, nem sei o que eu te falar, mas é impressionante, né? A gente que é apaixonado por estúdio, por música, nossa amiga André lá fora sabe muito bem disso. Como eu sou ouvindo a música, eu queria fazer algo único mesmo pro pessoal. Vamos dar um upgrade? Vamos fazer algo novo. Então foi quando nós pensamos em algo assim, vamos criar espetáculos aqui dentro? Por quê? O pessoal adere bem às apresentações, só que eram apresentações... Nunca foi amadora, porque é um trabalho gigantesco do Alex, que ele faz sempre junto com a gente, é maravilhoso. Cara, é um figurino impecável. Os atores, as pessoas que fazem lá, é uma coisa, cara, é o top do top dos que existem profissionais. Né? Cara, é absurdo o carinho, o que eles fazem, a entrega é absurda. E quando a gente olhou que o pessoal aderia bem a isso, as danças, o dia de Páscoa, o dia de Natal, a gente falou assim, vamos dar um upgrade nisso. Por quê? Se o pessoal tá gostando de danças numa caixa de som ruim, resumidamente é isso, se a gente entregar uma mega de uma experiência, o pessoal vai aderir a isso. Foi quando nós começamos a fazer o projeto da Gruta. E trouxemos, de fato, o Alex com a minha cabeça, com a dele, fizemos todo um roteiro juntos. As dublações, eu fiz muita dublação, praticamente de todo mundo que tá lá. Então, você pega o leão mesmo, tudo mais, então a gente faz toda a dublação. A gente é apaixonado por esse mundo e trouxe o Gabriel Azevedo, que é um outro doido, louco, que é o Gabrielzinho Azevedo de outro estúdio, que também tem um estúdio. E ele falou assim, cara, eu falei assim pra ele, cara, eu preciso de uma sonorização de cinema aqui. Aí ele falou assim, eu nunca fiz, mas eu já sei fazer. Falei, como você vai fazer? Então, lá a sonorização é 7.2, é uma sonorização de cinema, que anda lá dentro. A iluminação, nós fizemos também toda, peguei o pessoal de uma locadora pra gente fazer. E fizemos o teatro. E quando nós fizemos, eu lembro até hoje, o ensaio, cara, a gente chorava de um jeito absurdo, porque a gente viu aquilo acontecer. Então, na hora que a gente viu o encanto, que viu a árvore piscar, que viu o coração, que não era a árvore piscar, o coração batendo da árvore, que era a história. Sim. E vimos aquilo lá tomar corpo, a gente olhou pra cara do outro e falou assim, valeu a pena. E foi exatamente o que todo mundo sentiu. Então, assim, todo mundo que entra, parece que entra, fecham as portas, fica tudo escuro, neblinado, e começa ali um mundo diferente, que era o que a gente queria. Eu quero te trazer para o mundo Bebeonça, eu quero te trazer para o encantamento. E eu acredito que a gente conseguiu fazer isso com maestria. Então, isso para nós assim, foi muito gratificante. Eu entrar lá e ver o sorriso de uma criança, e se me permite falar que eu acho que isso tem que ser replicado, se as pessoas fizessem mais isso ia ser melhor, eu não tenho vergonha de falar que nós fazemos boa ação. As primeiras pessoas que entraram na gruta foi uma promessa nossa. Foram crianças carentes. Olha aí, cara. Então nós trouxemos crianças carentes, demos uma experiência para elas de hambúrguer e apresentação. Então, cara, a primeira vez que nós vimos isso, eu olhei a cara da criançada, eu falei, nós acertamos. Então é algo divino. Eu falei, quando é algo divino, é algo feito pelo cara lá em cima. E até se você me permite falar, mas é isso. Não, lógico. Então, foi absurdo. E você sabe que é muito importante você falar isso, porque essa parte solidária que vocês têm é uma coisa também que mexe muito. Por que eu tô te falando isso? A gente sabe que a gente vive num país onde 1.500 e poucos reais um salário mínimo. A gente sabe, igual a gente tá falando, a experiência de você comer um hambúrguer diferenciado e tudo mais, que ali, às vezes, a pessoa não sabe, mas é uma pimenta que era da sua avó, é um negócio que veio daqui, o A2 que deu uma sugestão do negócio, é muita coisa envolvida para chegar até ali. E não é uma coisa barata, né? A gente sabe que é uma experiência, não é uma coisa barata. Apesar que eu sempre falei que com comida eu não me importo com o preço, porque se você está sendo bem atendido e a comida é boa, tranquilo. Mas a gente sabe que para quem ganha um salário mínimo, às vezes a pessoa não tem essa condição de levar uma criança para comer. Porque às vezes a pessoa tem 3 filhos, mas a mulher e eles são 5. Acabou. Nessa brincadeirinha aí vai uma nota, né? E vocês e tendo essa parte de vocês, vamos dizer assim, essa sensibilidade de fazer isso, cara, é uma coisa... isso aí você sabe que assim, você vai pro céu de foguete, porque é essa questão de poder fazer com que crianças que talvez nunca tiveram essa experiência, poder estar ali, não só pelo hambúrguer, mas vendo a história, vendo as coisas que acontecem nessa produção e tudo isso. E como a gente sabe que você também é um cara muito detalhista, para poder ver o som, para poder ver isso, foi uma das coisas que
a minha amiga falou assim, Hamilton, é muito real o barulho, o negócio de selva, o trem não sei do que lá e tal. Cara, isso é bacana, né? Porque você nunca ia imaginar que uma hamburgueria ia proporcionar um negócio desse, né? Uma loucura, né? Eu mais uma vez falando, é plantio. Então, nós plantamos algo legal e a gente tem um negócio enfatizado com a gente, que aí eu vou falar que é ego. Não vou falar que não é ego. Isso é ego, tá? É ego meu, da Fabrícia, que é assim, se for pra ser, vamos ser o melhor. Boa. Se for pra fazer, vamos isso. fazer melhor. Então, é um ego que ajuda muito a gente. Sim. Não é um ego que vai discriminar outras pessoas. Não. É um ego que vamos tentar fazer o melhor. Então, assim, das maneiras que a gente pode. E nós tentamos fazer, cara, e só Deus sabe, assim, a madrugada que nós passamos fazendo aquilo lá. Então, o trovão tem que ter o delay certinho. Sim. E os meninos fizeram com maestria isso. Então, assim, você vai lá, o trovão, plum, de repente o flash, depois é o trovão, depois tem que ecoar, é tal caixa que faz. Então, é lindo ver, né? Mas, não adianta nada ter tudo isso, a criança emergir, aí a criança pergunta pro atendente, que eu te falo sobre os erros. A criança perguntou pro atendente assim, tia, da onde veio um trovão? Ela falou, da caixa de som. Nossa! Acabou o encanto. Acabou com tudo. Acabou o encanto. Por isso que eu te falo. Aí a pessoa, ele tá lá na casa dele assistindo televisão, tá chovendo, e dá um trovão, fala, o que é? É a caixa. Desliga a caixa e para o trovão. Acabou com o encanto da criança, coitada. Mas, felizmente, a gente tem que treinar todos os dias, né? É uma história que eu conto pra todo lado, porque foi muito engraçado. Porque em vez de eu ficar muito nervoso, primeiro eu fiquei muito nervoso, depois eu dei muita risada. Claro. Porque eu falei, cara, tem que ser treinado até isso, né? O óbvio tem que ser falado todos os dias. Infelizmente tem que ser assim hoje em dia. Até falando sobre essa parte também, o ano passado acho que foi o primeiro ano que vocês fizeram o dia do hambúrguer, né? Isso. E foram mais de 1.000 hambúrgueres no ano passado. Foi. Cara, primeiro, que eu fico imaginando a produção dos 1.000 hambúrgueres, né? Nessa correria danada, a equipe que fez tudo isso para poder fazer essa distribuição. O que já é uma coisa absurda a gente pensar que você tá no dia 28 de maio distribuindo aí 1.000 hambúrgueres aqui em Rio Preto. A experiência também de ter um hambúrguer, a pessoa tá no carro, tá no trânsito, tá em algum lugar e tal para poder fazer. Mais uma ideia maluca que vocês tiveram, né? E que funcionou. E que foi sensacional e tal, para comemorar o dia do hambúrguer. Eu acho muito, muito válido isso. Mas aí, chegou 2025. Aí, bom, a gente já fica naquela expectativa. Eu tava conversando com o Carlos, falei, esse ano eu acho que tem uma vaga lá pra gente poder bater o dia do hambúrguer, vamos trocar uma ideia. Ele falou, Hamilton, o negócio vai ser maior. Aí eu peguei e falei assim, vai dar o dobro de hambúrguer, vai dar 2.000 hambúrguer, né? Beleza, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Rapaz, de repente me vem um balão, mais de 5.000 hambúrgueres distribuídos e literalmente choveu hambúrguer em Rio Preto, né? Que loucura. Cara, que loucura que foi essa aí que vocês fizeram? Que loucura, cara. Isso daí foi o ano passado, né? Porque eu falo, todo mundo planta uma sementinha. Sim. E aí plantou a sementinha assim em mim, acabou, né? Aquela coisa, nós fizemos. E eu quero mandar um beijo pro meu time, um beijo no fundo do coração pra todo mundo que tá aí dentro do Bebeonça, pra quem tá de folga hoje. Mas um beijo de coração pra vocês, porque sem essa galera aí, cara, ninguém ia ter comido hambúrguer. Então, assim, o time Bebeonça, eles abraçam, né? E eu falo assim, se tem uma ideia louca, é porque tem mais 200 loucos que abraçam essa ideia, porque senão eu não consigo fazer sozinho. Então, tem um bando de loucos lá de laranja que fazem muito bem isso. E foi uma semente plantada no ano passado, cara, porque nós acabamos... Aí falou assim, cara, o ano que vem pra superar? Você vai ter que fazer chover hambúrguer. Eu falei, então tá bom, então você espera. Então você espera que eu vou. Nesse mesmo ano passado, veio o Gucci, que é o cara do balão, me visitou lá na hamburgueria. Foi num espetáculo, eu tô no balcão, ele chega e falou assim, cara, tudo bem, eu sou o Gucci e eu tenho balão, faço passeio de balão. Mais um doido. Não precisa falar mais nada. Mais um louco. Não precisa falar mais nada. Cara, e aí nós fizemos. E aí foi assim, absurdo o planejamento para isso. Aí foi um planejamento muito grande. Tivemos que abrir mais as asas. Tivemos que falar com patrocinadores, porque nós estamos falando de uma ação de aproximadamente 110 mil reais. Então, patrocinadores participaram. Tivemos uma Gabriela, que a Gabriele é a nossa... Como diz o Beto hoje, ela não é um pilar, ela é um alicerce do Bebeonça, que ela cuida da compra, da qualidade de tudo, que ela planejou isso com excelência. Então, um beijo pra Gabi também. E, cara, nós fizemos acontecer. Mas foram testes, foi contra o vento, foi tudo. E foram... Choveu no dia, teve frio, né? 11 horas de produção. Pra falar a verdade, deu mais de 24 horas, porque teve que fazer muita carne, né? Pô, são 5.000 hambúrgueres que foi feito pelas Cara, é muita coisa. É muita coisa. Na hora que a gente viu a quantidade, a gente deu uma assustada. A gente viu, deu uma assustada. Porque, assim, isso tudo tem que ser muito cronometrado, cara. Por exemplo, a primeira hora eu tava lá, a segunda hora eu fiquei
Pra falar, nós passamos a noite direto, mas só que de manhã eu tinha coisas pra fazer lá no evento. Então, as primeiras horas eu fui lá, fui pra chapa, fiz as outras coisas. Mas só que assim, cronometrado. A primeira hora, quanto que nós temos que fazer? 560 hambúrgueres. A primeira hora. Cara, a primeira hora já deu 420 hambúrgueres. Nossa. Eu falei, nós estamos já 100 e lá vai cacetado atrasado. Então, a gente precisa correr atrás. Multirão, correndo atrás. Fazendo acontecer. E vai, e cronometrando hora por hora. Até que a gente conseguiu 1 hora antes do previsto, a galera entregou, aí todo mundo se jogou no chão. Eu tenho um vídeo lindo, cara, deles colocando o último hambúrguer. Isso daí não foi divulgado ainda. Eles colocando o último hambúrguer e a galera sentindo e comemorando. Porque é uma batalha. Sim. É uma guerra. É uma guerra entregar isso daí, cara. Cara, mas quando você vê tudo acontecendo aí, né? O balão e tudo deu certo, foi tudo sensacional, apesar dos percalços aí, com o tempo, vento, e chuva e tudo mais. Cara, que satisfação que deve ser, né, cara? Porque é o dia que daquilo que você vive, daquilo que você sobrevive, que te deu, que vem dando e proporcionando tudo que vocês têm até hoje, né? E aí essa ideia de poder fazer, porque realmente tem o filme, né? Que todo mundo vai estar chovendo hambúrguer. E de repente acontece de verdade, cara. E foi, eu não vou falar que foi constatado, porque constatado a gente precisa de um documento, por exemplo, Guinness, para isso. Mas foi diagnosticado como a maior distribuição gratuita de hambúrguer do mundo. Não duvido. Do mundo. Claro. Então foi assim, foi um negócio que eu falei, não, peraí. O buraco tá mais embaixo. O ano que vem já vem um Guinness. Calma. Já chega o cara pra poder fazer isso. A galera todo mundo já mobilizou, falou, João, ano que vem você tem que ver o que você vai fazer já, mas você tem que avisar com 1 ano de antecedência. Porque senão não dá tempo. Falei, calma, minha cabeça já tá pronta. Já mandei uns 1000 áudios no outro dia pro pessoal. Mas agora ver se vai dar certo. Cara, e pelo que eu tô vendo aqui, espera, porque vai vir muita coisa por aí, viu? A Ricela tá aqui, ó. Esse foi um marketing sensacional, né? As meninas que trabalham comigo foram em busca dessa chuva de hambúrgueres e foi bem legal, mas eu me comprometo a ir lá para poder saborear o hambúrguer. É isso aí, vai lá que você vai com certeza se deliciar, tá? Deixa eu aproveitar e falar aqui do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, são 7 lojas, são 4 lojas em Rio Preto, tem em Ibirá, tem também em Cedral e na cidade de Badiba City, tá? Tudo que você precisa em veterinária, você precisa em medicamentos, banho e tosa, o seu pet com certeza vai adorar, tá? Mercadão Agropet junto com a gente por aqui. Mariner Calçados. Cara, tava chegando aí o Dia dos Namorados, todo mundo naquela preocupação e na Mariner foi sensacional. E agora você sabe, logo tem aí Dia dos Pais, tem aquele presente especial para você trabalhar, você precisa de um calçado de qualidade absoluta, a Mariner tem 2 lojas em Rio Preto, tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo e tem também na Constituição com a Independência, @Mariner Rio Preto, tudo junto para você saber das novidades. Falar da Y Steak, que é aquele restaurante com sabor afetivo, onde você tem nada mais nada menos do que pratos especiais, carnes ali sensacionais e feita com aquele saborzinho mineiro do jeito que você gosta. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos e tem também um restaurante sexta, sábado e domingo, onde você saboreia a melhor carne assada aqui de São José do Rio Preto, tá bom? Agradecer o nosso querido João Pedro vai receber aqui um kit da Farofa da Nega, não que falta é em casa, considerado o melhor acompanhamento do Brasil, que agora também a galera já tá divulgando aí e tal, pra tudo quanto é lado. Tem a tradicional, tem a picante, tem ainda uma farofa que eu adoro, que é a picante, mas tem a caipira. Além disso, você vai encontrar de banana e de limão. Cara, farofadanega.com.br, @farofadanega, sempre no melhores estabelecimentos. E agradecer também a Barone Transportes, aquela transportadora que tem tudo que você precisa para sua logística, qualidade e principalmente, né, a credibilidade e seguro para você ter aí sempre o seu produto, a sua empresa, a sua mercadoria bem com a Barone Transportes junto com a gente por aqui. O Daverson tá mandando um alôzinho, não é o jogador não, o Daverson tá mandando aqui. Fala pessoal, tudo bem? 2 perguntas em uma, né? Se eles já tiveram alguma coisa para poder falar que iriam desistir e quando foi que realmente eles viram que deu tudo certo? Cara, isso é uma luta diária e eu tenho um problema muito grande que eu sou muito sincero. E se eu falar pra esse cara que hoje, num turbilhão de coisas, talvez a gente fale, cara, pelo amor de Deus, acredito que a gente tem que dar uma pausa. E aí, 2 minutos depois a gente fala, vai se lascar. Não tem como, né? Vai se lascar com essa pausa e vamos embora. Vamos sentar aqui, vamos trabalhar. O que diferencia eu sempre falo isso. O que diferencia o gênio do louco é que o gênio executa todos os dias. Sim. Então,
o cara que consegue resolver as coisas não é um cara, é mulher, é todo mundo. Todos os dias a gente tem que trabalhar, cara. E todos os dias, no começo da frase aí, você falou que uma moça falou sobre decisões. Sim. Quando a gente empreende, e quem empreende aqui sabe, e para quem colabora também, ou intraempreende dentro de uma outra empresa que você trabalha, ou dentro da sua vida. Todos os dias você toma decisões, né? E essas decisões, elas podem ecoar por muito tempo. Então, tente tomar as melhores decisões todos os dias, senão alguém vai tomar por você. Então, a gente decidiu tomar as decisões pela gente. A gente coloca Deus em primeiro lugar, toma as decisões que tem que ser tomadas todos os dias, e no dia de baque, pensa um minuto depois que a tua decisão pode ecoar por uma geração. Sim. Seus filhos, pode ser a estagnação da sua família. Você teve a chance toda de mudar o rumo da jornada, da referência, da sua família, de tudo. E às vezes por uma cabeça quente, às vezes por uma falta de resiliência, às vezes por uma falta de maturidade, você desiste. Então, um minuto depois, sempre pense, sobe, toma um banho, faz qualquer coisa do tipo e fala assim, cara, eu tenho muita gente para mudar ainda a história, eu tenho muita gente para contribuir e a gente tem que ser abundante. E quando a gente é abundante, às vezes a gente não chega a secar, mas a gente fica fraquinho, de repente já vem aquela força divina de novo, a força das pessoas que estão do lado. Então, assim, a vida do empreendedor é essa, cara. Todos os dias você vira e fala, não todos os dias, mas algumas vezes você vira e fala assim, cara, tô de saco cheio disso aqui. Larga a mão disso daqui, a gente tenta fazer, a gente tenta agradar colaborador, a gente tenta fazer salário emocional, a gente tenta fazer várias coisas, às vezes não tem a gratificação, então vamos desistir. Não é sobre isso. É sobre o que você executa. É sobre a fonte que você quer ser. Então, cara, muitas das vezes a gente viu. Eu falo pra esse cara, uma resposta direta agora, que quando a gente era um pouco menor, cara, todos os dias tava bom pra gente. Todos os dias. Agora, de vez em quando, a gente dá o luxo de falar que tá de saco cheio. Então, cara, chega desse negócio de saco cheio, põe a bunda na cadeira, senta, vai pra beira de uma chapa, trabalha. Eu falo assim, larga a mão desse negócio de saco cheio. A gente não tá aqui pra desistir, né? A gente tá aqui, às vezes, pra pausar. Pausa, respira. Vai curtir tua família. Tira um pouquinho o pé, né? Tira um pouquinho o pé. Mas desistir nunca, cara. Desistir nunca. Mesmo porque daqui a um pouquinho é 28 de maio de novo. Pô, e aí a gente... 28 de maio. Você tá louco? Tem que fazer o negócio de novo acontecer, cara. Você tava... mas ouvindo você falar, vendo as coisas também, eu vi um vídeo quando vocês fizeram a primeira reforma, eu acho, uma coisa assim. Que aí todo mundo reunido, todo mundo de laranjinha, todo mundo conversando e tal, e a oração estava presente, né? Eu acredito muito no propósito. E às vezes a gente não entende o propósito que a gente tem. Não. Às vezes você está seguindo ali, eu estou trabalhando, eu quero montar uma hamburgueria, uma barbearia, sei lá, alguma coisa assim e tal, mas você não sabe o propósito que é aquilo, né? E em tudo, a gente trouxe aqui o pessoal lá da Metanoia, o Davi e também o Gil. Que legal. E tem até um vídeo aqui que eu deixei ele sempre quando eu tô meio triste, eu assisto quando o Davi fala, né? Que é você colocar Deus em tudo que você faz, né? Porque, primeiro, não tem possibilidade de dar errado. E se der errado, é um livramento que ele fez você sair dali. Então, você tá tranquilo, né? Nesse ponto. Mas andar com Deus não é muito fácil, né? Você vai ser atacado, as coisas não vão dar certo, vai ter muito percalço, vai ter os momentos que vai dar uma balançada, alguma coisa assim. É igual você falou, eu tento fazer o melhor que eu posso, eu tento pegar o meu time, abraçar, mas às vezes um não quer ser abraçado, alguma coisa acontece nesse sentido. Mas a gente não entende esse propósito. E hoje eu acho que você já começa a ver que isso, tudo que aconteceu com vocês, a união, a família, a equipe que você tem, eu não faço ideia quantas pessoas que trabalham com vocês hoje. Hoje nós estamos beirando 62 pessoas. Cara, é um propósito muito grande. É muita família envolvida, é muita gente que depende disso, entendeu? E às vezes a pessoa não vê, né? A pessoa ela não se toca nisso, né? E até a gente estava falando aqui, é uma realidade que a gente está passando hoje, está vivendo hoje, que é essa mão de obra que a gente não está conseguindo encontrar também. E às vezes a gente tem um amigo meu que tinha uma hamburgueria, ele falava assim, cara, a maioria dos hambúrgueres a gente coloca lá na hora para a pessoa. Então a gente vai lá e monta na mesa para a pessoa. Eu já ensinei centenas de pessoas e a galera não dá conta de fazer isso.
Pô, e esse que é o tchan do negócio, né? Não é você sair de lá com o hambúrguer e falar, pode comer. Não, é você chegar ali, ter a experiência de montar, a pessoa fazer a foto. Finaliza, tudo mais, bonitão. Não é? Né? E isso, eu não sei, cara, o que tá acontecendo. Eu não sei se é uma questão de geração, se é pessoa que não tá ligando pro que vai fazer. Eu fico um pouco preocupado às vezes, graças a Deus as minhas filhas já estão bem encaminhadas, mas é meio assustador, assim. E é difícil você ver que algumas pessoas vão ter essa força de vontade que você teve, que o André, quando eu conheci o André, cara, era um quartinho aqui, ó, o estúdio. Entendeu? A gente fazia uns jingles, fazia algumas coisas e tal, já sabia dele, a fama dele, ó, o André é o plurifodão, pode deixar lá que ele vai fazer o que você quiser. E faz mesmo, né? Só que hoje você vê o que tá acontecendo, a ideia dele, com certeza, é aumentar, é ter um outro estúdio, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente percebe que não é todo mundo que tem essa vontade. E isso é meio preocupante, né? É um pouco preocupante, né? Porque ninguém tá falando aqui, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá falando que, eu não sonho em ser gigante. Não tá falando sobre isso, sim, até porque sim. a felicidade, ela mora, você só tem que alinhar uma expectativa. De que, se você não sonha em ser gigante, você nunca vai viver o que o gigante vive. Claro. Você vai viver dentro da sua média. Mas só que isso é hoje a gente tava numa entrevista, até com uma possível nova gestora, com o nosso gestor hoje, com o Beto, e nós falamos sobre isso. Essa geração, ela é uma geração, não vou falar uma geração complicada, porque nós passamos por gerações complicadas também, mas ela é uma geração detalhista, ela é uma geração ali imediatista. Então, assim, você tem que saber o que é importante para eles. E não é de hoje, que o salário tá entre quarto, quinto, sexto. Sim. Né? Antes vem o pertencimento, vem outras coisas. Então você tem que tomar muito cuidado e ter uma estratégia muito bem feita para trazer esse pertencer dessa galera para dentro daqui, né? E hoje, se a gente falar sobre, cara, o ano passado o turnover foi de 62% nosso. Sim. Um turnover alto. Por quê? Porque nós fizemos às vezes um alinhamento estranho. Por que nós falamos? O ano de 2024 é um ano de crescimento. Quem não crescer, sai. E incrivelmente sobraram-se dentro do time operacional, sobraram-se 8 pessoas. Essas 8 pessoas, elas viraram encarregadas. O resto, elas cresceram. O restante do pessoal não cresceu. E aí teve troca de time. Então, assim, você tem que estar muito bem alinhado com o seu propósito. Mesmo talvez não sabendo. E a Fabrícia, eu vou falar para você, há uns 3 anos atrás, a Fabrícia veio com essa história de propósito para mim. E até então a gente trabalhava, e ela veio, 3, 4 anos, ela veio e falou assim, achei a nossa missão. Eu falei, você fala. Ela falou, cara, transformar vidas. Ela falou, me encanta ver as pessoas felizes, me encanta ver a gente transformar a vida, poder possibilitar o cara trocar a moto, trocar o carro, dar sustento à família. Eu falei, é teu propósito? É teu propósito. Eu falei, então tem que ser o nosso. E tem que ser o da empresa. E desde então, é isso. Mas é o que você falou. Andar com Deus é magnífico. Mas só que na hora que você fala pra ele assim, me dê paciência, ele vai te dar uma situação. E na hora que a gente fala sobre transformar vidas, todos os dias ele dá uma bucha. Todos os dias ele dá uma bucha. E essa bucha, nós estamos falando sobre vida mesmo, referência. Sim. Então, por isso, a ideia da escola. Vamos trazer uma referência nova para todo mundo? Vamos trazer algo novo, que talvez eles não tiveram oportunidade de presenciar, mas agora eles têm a oportunidade de fazer, que eles caminhem outros rumos daqui para frente. Não quero que eles fiquem grudados, eu quero que eles tenham referência. Eu quero que o navio que está passando, eles entrem aqui e o porto que eles descerem seja muito melhor. Então, esse é o nosso propósito lá, cara. E a gente sofre muito, mas é muito gratificante. É muito gratificante. No final das contas, é muito bom. A Mariana tá mandando aqui, falando que a entrevista tá sensacional. Ela quer saber o seguinte, você já falou aqui sobre talvez aquele top 3 dos lanches, né, que vocês têm hoje. Tem algum lanche que você criou, né, que você já fez, criou e tal, falou, esse aqui nós vamos explodir. E não foi muito bem aceito, não deu muito, não foi... Ou aquele também que vocês criaram e falaram assim, esse lanche é meio simples, mas é o que todo mundo quer. Nós fizemos o ano retrasado, o Le Madame. A Le Madame, né, a gente chamou ela, era uma gata, né, dentro do nossa selva. E ela era toda pomposa. E a gente chama isso. E o lanche era todo pomposo. Então o lanche vinha... Algumas pessoas pedem para voltar. Mas quando nós criamos, o lanche vinha. Ele era um creme, tipo um bechamel branco. Sim. Ele é um bechamel branco finalizado com queijo. E aí, em cima, vinha uma farofa de parmesão. Parmesão mesmo desidratado por cima, com rúcula e uma maionese de rúcula. Cara, pra mim, ele era sensacional. E ele vinha acompanhado, o bechamel não vinha no lanche em si. Ele vinha num fundi.
E aí o que você fazia? Você pegava isso daqui e colocava em cima do burger. Cara, ele é incrível. Os negocinhos de fundir tá tudo lá. Mas só que não pegou, pô. Entendeu? Não pegou. Então, tipo assim, tá bom, tira do cardápio, tá tudo bem. Também era uma trabalheira do cão, mas não deu certo. E um burger que a gente ficou meio assim, até falando assim, cara, será que esse lanche vai, que esse lanche não vai? É o próprio bebê salada. Então, vamos criar um lanche simples de entrada? Vamos. Criamos o bebê salada. O bebê salada hoje ele é o quarto mais vendido. Sim. Dentro do iFood, ele é o segundo mais vendido. Mas só que aí a gente sabe o porquê. Porque o cliente, quando ele entra, ele vê aquela selva toda, ele quer ir na confiança. E na confiança é o x-salada, meu amigo. Eu vou experimentar o x-salada. Se o x-salada for bom, depois eu vou pro Mufasa, eu vou pro Dona Onça, eu vou pra essa papagaiada toda que eles fizeram. Não tem erro. É o arroz com feijão bem feito. É o arroz com feijão bem feito. Então é isso. Sem muita... vamos criar o bebê salada aqui, porque tem que ter... E vamos fazer o lemadame. O lemadame não deu nada. O bebê salada é o mais vendido. Então, fica naquele negócio, entendeu? Chega muita ideia do pessoal? O pessoal que vai lá e tá lá, os clientes chegam e falam assim, por que você não faz um lanche desse jeito aqui? Por que você não faz um lanche desse jeito aqui? Lanche com barbecue, por exemplo, é um lanche que nós não temos hoje no cardápio. O pessoal pede. Minha cunhada mesmo, ela me enche o saco faz 4 anos com barbecue. Cara, e você acredita que eu não gosto de barbecue? Então, eu acho que é por isso. Eu não faço muita força. Sabe quando você não faz muita força? Já que eu sou responsável pela criação, é igual o milkshake. O milkshake eu demorei 4 anos pra fazer porque eu não sou muito da sobremesa. Sim. E aí, vamos fazer uma sobremesa? Vamos. Temos a Nutelinda, que é o hambúrguer de Nutella empanado. É maravilhosa. Sim. E pronto, fiz força. De um deu certo, tá vendendo pra caramba. Não, faz milkshake. Falei, então, peraí. Então eu vou pegar o milkshake e vou fazer uma ação de marketing em cima dela. Aí quando nós lançamos o Seed, aí era do Milk. E tá sendo muito legal, graças a Deus. Mas não é algo que eu sou apaixonado. Então, assim, tem essa daí, viu, Hamilton? Eu vou falar, não, é preguiça também. Mas só que você tem que fazer, você tem que escutar teu público, né? Sim. Você tem que escutar o que é necessidade. Lanche de cordeiro. Nós fizemos um lanche de cordeiro que ficou magnífico, porque o madeiro é uma das minhas referências, né? Assim, quando eu fui... A salada é por baixo por causa do madeiro, por exemplo. Na época a gente era a referência que a gente tinha de um lanche bom, que era um lanche vistoso, uma rede grande que a gente sonhava em ter, do Junior Dusk e tudo mais. Sim. A gente viu isso daí. Cara, lanche de cordeiro. Maravilhoso. Fizemos. O Capataz vai lá, o Capataz do Carreira Capataz. Sim. Desde o inicinho. E aí experimentei pra ele. Fizer isso daqui é sucesso. Ele vai lá até hoje. Fazer isso daqui é sucesso. Eu falei, cara, eu vou fazer esse trem aqui. Mas dá uma trabalheira. Eu falei, não, larga a mão de lanche de cordeiro, porque o hambúrguer a gente faz diário, não vamos congelar. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz, mas 2 lanches. O Lemadame não foi pro brejo e o bebê salada lá em cima. Se fosse hoje apontar a maior dificuldade que você já teve até hoje, desde quando abriu, foi só pela falta de experiência no começo? Foi realmente a pouca grana que tinha para poder investir? A pandemia, né, que a gente sabe que foi o que tudo aconteceu, né? Mas o que você acha que poderia ter falado assim, isso aqui foi o nosso maior desafio, mas que hoje fez com que vocês usassem aquilo para poder crescer? O maior desafio até hoje, eu lembro em 2022, acho que foi, 2022, não foi o início, tá? Não foi parte financeira, porque é o que eu te falei. Minha sogra, ela tem um conceito, e é um conceito muito bom, de a semana que vem a empresa tem que estar pagando. Então, cara, isso daí foi magnífico e funciona muito bem. Parte de pessoas, acredito que seja um desafio muito grande, mas a gente é uma resiliência todos os dias. Mas uma coisa que abriu nossa mente, que é o que você falou, que foi uma virada de chave, foi o quê? Nós éramos por nós, né? Então, assim, abre ali a família e ninguém tem nada a ver com o ramo gastronômico. E aí nós não éramos experts nisso. Entendi. E quando eu falo toda vez que dói, a gente tem que procurar um médico. Então hoje a gente mudou nossa cabeça porque em 2022 a gente tava com o financeiro lascado. Comecinho em 2022, estamos vendendo, estamos já bem de faturamento, mas estamos lascados. 2021, estamos lascados, o que está acontecendo aqui? E aí nós começamos a se perguntar sobre isso. E foi quando a gente pegou e contratou uma consultoria financeira de São Paulo. Falou assim, se a gente está com essa dor, vamos tentar buscar fora. Foi quando a gente buscou fora e nós entendemos que tinha um grande gargalo dentro do CMV dos nossos produtos, que a gente não tinha feito CMV certo de nada. E tinha um combo da zebra lá que era o que mais vendia no mês e o que mais dava de prejuízo no mês. Nossa. E o financeiro virou e falou assim, vocês estão crescendo todo mês. Tô analisando vocês desde janeiro. Abriu agora, tiro do combo da zebra. Nossa, André, mas é o lanche mais vendido, mas vocês estão crescendo todo mês. Eu sou consultoria financeira, vocês me pagaram pra falar isso pra vocês. Tira ele do mês. Cara, tiramos, foi a virada de chave, assim, pum. Aí a partir disso, eu acredito que nós recebemos na veia uma dose de
sempre tem que ter alguém mais especialista que você com você. Sim. Porque senão você não progride. Se você não tem pessoas mais especialistas no meio que você quer crescer, então você vai ficar estagnado. Porque se você é a fonte de tudo... E é uma área assim, isso. pô, eu sou eu que manjo no negócio, o hambúrguer, tá, mas eu não sei fazer conta, né? Ou as contas que eu fazia não batiam, mas o dinheiro tá entrando, por que não tá acontecendo Por que isso? Tá acontecendo? Isso é incrível, né, cara? E pra isso é tudo, tá? Gestão de pessoas, contrata uma gestão de pessoas. Parte de desenvolvimento de marketing, nós estamos meio falho, contrata um melhor desenvolvedor de marketing. E a gente vai sempre fazendo isso. Hoje mesmo a gente faz isso. Vamos auditar pra saber se a gente tá bem pra expandir? Tá bom, pega uma empresa de fora que já tem um mercado gigantesco. Sim, então claro. vem falar pra gente se a gente tá bem ou não. Porque eu falar que eu tô bonita, minha avó também fala todos os dias. É mais ou menos assim, mas você tem que ter uma pessoa especialista que fale. Então eu cobro muito isso do pessoal. Toda vez que eu contrato alguém, eu sou muito chato. Porque eu falo assim, cara, você tá aqui não é pra concordar com nada que eu falo, não. Eu quero que você me fale o que eu tô errando. Exatamente. Né? Porque eu já sei tudo que eu faço, mas me fala o que eu tô errando. E aí a gente aprendeu isso, ô Hamilton. Então sempre a gente faz isso. Então ela perguntou aí, ou você perguntou, né? A gente recebeu uma dose de quê? Ande com pessoas melhores que você. Ande com pessoas melhores que você. É aquela história, se você for o mais inteligente que tá dentro da sala, troca de sala, né? Porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O Michael tá mandando aqui pra gente, falando que o bate-papo é sensacional, que o hambúrguer é incrível, né? E ele tá perguntando o seguinte, como que anda essa questão de franquias? Você pensa nisso aí, nessa expansão total? Se já tá acontecendo, como é que tá virando isso aí? Hoje nós temos uma visão de outras lojas, né? Com certeza. Temos um projeto, né, de outras lojas, mas só que nós estamos em fase de formatação. Nós fizemos uma formatação interna e agora nós trouxemos uma empresa para trazer uma formatação pra gente. Por quê? Eu preciso ver se a gente tá certo para expandir. Eu sou assim, aquela questão de novo de família e de integridade. Cara, Milton, quero comprar uma franquia BB11, BB11 é sucesso. Eu falo, meu amigo, calma. Calma que tem processo aqui ainda que tá falho. Então eu preciso deixar muito redondo para te entregar na mão. Então é o que a gente tá fazendo agora. Se vai ser franquia ou não, Milton, a gente ainda não decidiu, não bateu o ponto. Que vai ser rede, que vai ter expansão, com certeza. Você sabe que eu tenho uma visão minha, pode ser errada, mas é a minha visão e tal. Eu tenho muito ciúme das coisas, né? Aí o que acontece? Eu conheço o hambúrguer, eu conheço as coisas e tal. Tô falando assim, se eu fosse o bebê onça. Tá. Aí eu vou vender uma franquia pro cara que vai estar, sei lá... Se lasca. Lá do outro lado, né? E aí, eu não tô lá. Será que o cara tá fazendo certinho? Será que o lanche tá igual, né? Será que ele tá pegando a mesma carne? Será que ele não tá fazendo coisa errada? Nossa, cara, ia me dar um desespero. E não pode ser assim, mas porque tem que ter um time que vai estar, né, organizando tudo, treinando e tal. Nossa, mas me dá uma dor no coração, porque é uma coisa assim, vamos falar a verdade, é familiar a empresa, né? E só que hoje ela já se tornou um negócio que não tem mais como, né? Vocês estão no céu, né? Hoje entregando hambúrguer no céu. Então, é complicado isso daí, cara. É um negócio que eu vou falar pra você, a maturidade de desapego, eu acho que é uma das maiores maturidades pro empresário, assim. O cara que chega assim, é desapego, tá ótimo. Por quê? Existe o carinho, né? Porque você criou aquilo lá, bicho. Eu criei aquilo lá no fundo da garagem, existe aquilo lá. E é complicado isso daí, até pra passar produção na época. Sim. Né? Vai passar. É que eu fui muito desapegado sempre. Mas meu sogro, por exemplo, eu fiz todas as receitas, passei pro meu sogro tudo. Meu sogro faz tudo. Nossa, pra passar a receita do shimeji pras meninas da produção, não, tá doido? Quem tem que fazer o shimeji sou eu. Não, deixa as meninas fazer o shimeji, pô. Deixa as meninas fazer. Então, assim, esse apego. Mas é o que você falou. Hoje, eu tenho a concepção do seguinte, Hamilton. Tudo que você cria, faz pra vender. Não tem jeito. Não faz que nem construção, não. Você vai colocar o piso meia boca. Faz pra você com todo carinho, mas faz pra vender. Por quê? Porque se você fizer pra vender, você vai fazer bem feito. Se fizer pra vender, você vai fazer bem feito. Por quê? Você tem que ver outra pessoa te olhando. Porque não é você que vai comprar de você todo dia. Sim. São clientes. E às vezes esses clientes, futuramente, uma empresa, é o que eu falo. Hoje, cara, o equity, ele é fantástico. Então assim, João... Eu tenho um apego suficiente na empresa, com carinho suficiente de prometer que até os últimos dias, se for daqui 10, se for daqui 5, se for daqui 40 anos com o Bebê Onça, eu vou doar meu sangue lá dentro. Mas só que assim, eu tô fazendo um negócio para ser gigantesco. Sim. E aí, se isso daí meu filho vai herdar, isso daí se
Eu só não vou deixar falir. Se alguém vai comprar, aí já não é uma questão. Entendeu? Ó, tem um cara que eu sigo também, que você deve conhecer ele, que é o Felipe Tito. Ele é muito desapegado com as coisas. Ele fala assim, eu tenho aqui e tal. Mas se o cara chegar a oferecer, é dele. Eu falei, não é, cara. Não é, calma. Olha o que você construiu, cara. Calma, pô, olha o que você fez, né? Eu falo, eu fico me apegado a coisa que não é nem minha, né? Eu falo assim, nossa, mas você sabe que você já deve ter visto isso, ou aqui, ou em Olímpia, ou lá em qualquer lugar. Eu fico muito triste quando eu vejo uma empresa boa, que tem um negócio bacana, e você falou agora mesmo uma coisa assim, quando você estiver num ponto de desistir, respira um pouco, dá uma volta, faz alguma coisa, faz uma oração, né, para ver o que está acontecendo. Porque às vezes, cara, era uma orientação financeira que o cara precisava, que é aquilo que você foi buscar fora. Às vezes é sentar e ver se não está muito acelerado, tirar o pé um pouco e tal. E às vezes quando eu passo em frente a um lugar que eu vejo que fechou, eu falo, cara, não acredito que isso aqui fechou. Pode ser triste, uma loja, pode ser qualquer coisa. Eu falo, pô, era tão legal, cara, o produto do cara era tão bacana, né? O que será que aconteceu? Aí eu fico meio assim, sabe? E do mesmo jeito, quando eu vejo uma coisa que tá expandindo, eu falo, cara, ó, como é que tava isso aqui, ó, como é que coisa legal e tal. Eu sou meio que torcedor das coisas dos outros, que dá certo. Sou, cara. Eu não sei, cara, eu não sei se é Mas porque... tua aura é boa demais, cara. Não, amém. Porque eu fico assim, cara, eu vejo as coisas acontecendo, eu falo, pô, que legal, cara, que tá construindo. Às vezes o cara dá... Eu vou falar de um amigo meu aqui, que eu vou falar, que é o Igor, por exemplo. Pô, o Fernandão Bebidas fez uma reforma lá. Cara, na hora que eu vi aquilo lá... O Igor sabe, o pessoal vai lá pegar. O Pedrinho, meu sogro, vai lá tudo sempre. A hora que eu vi aquilo lá, eu falei assim, cara, que coisa mais linda do mundo, cara. Porque é um depósito de bebidas. Você nasceu e cresceu achando que o cara vai chegar ali com a garrafa, vai levar e tal. Tudo bem, olha como é que tá a coisa mais linda, que coisa top. O Sanso Studio, quando o cara reformou, quando ele mudou, que ampliou, todas as empresas aqui que a gente tem aqui junto, eu falo, cara, que bacana, cara, que eu vejo isso acontecendo, né? Porque a gente vê que a galera realmente, ela dá o sangue, é a empresa dele, é o nome dele que tá em jogo, né? Porque hoje você pensa que não, mas é assim, é João Pedro Bebê Onça. É o sobrenome, viu? É o Bebê Onça, é o João do Bebê marca, Onça. Né? Eu quase coloquei no meu Instagram aí, João do Bebê Onça. João do Bebê Onça. Porque é assim hoje, o João do Bebê Onça, o João do Bebê Onça. O que você falou é muito importante, porque eu vejo uma... E aí, eu não tenho estudo sobre isso, nunca fiz um estudo sobre... Eu gosto de estudos, tá? Mas eu nunca fiz um estudo sobre isso. Mas eu converso com muita gente. E eu percebo que o fundo de um fracasso, ele é o orgulho. Sim, cara. Então o fundo do fracasso, ele é o orgulho, de você não achar que você precisa de ajuda. E infelizmente a gente se depara com muitos empreendedores que não querem ajuda, porque eles acham que eles vão passar o taco. Né? E a gente, cara, eu vou ser sincero, hoje eu dou mentoria para outras hamburguerias e a gente dificilmente vai passar o taco. A gente vai passar responsabilidades. Agora o taco, o feeling de você cumprindo com a tua empresa, mesmo um cara que é muito mais especialista que eu, se eu não souber cobrar esse cara, ele não vai entregar. Um cara que é muito mais gênio que eu na outra operação, se eu não souber cobrar dele, ele não vai entregar. Então assim, você tem que pensar o seguinte, cara, que você precisa de pessoas te auxiliando, mas só que você não vai simplesmente sentar na tua casa e esperar o dinheiro vir. Você vai todos os dias estar cumprindo com o papel que você está lá. Então deixe o orgulho de lado, tragam pessoas que vão auxiliar vocês, porque é a melhor fonte de prosperidade de uma empresa. Eu acredito que seja muito isso. Ó, quem tá mandando um abraço pra você aqui é o Maica Balonismo, tá aqui, ó. Ah lá, é o Bé, Guti. Melhor que as ações do Bebê Onça, só os lanches mesmo. Manda um abraço aí pro João, diretamente aqui da Maica Balonismo, parceiro pra chover hambúrgueres, cara. Ele contou a história aqui, depois você assiste aí o pedacinho, que ele falou muito de você. É mais um doido que chegou maluco. Pra poder fazer o negócio acontecer. Ó, a gente sabe também que uma das coisas que acontece bastante é você fazer os experimentos dos hambúrgueres, né? Qual que é esse critério? Como que é feito essa seleção? Um hambúrguer novo que chegou, uma ideia nova, é o time inteiro que escolhe. Eu sei que tem aquela particularidade de vocês, né? Eu sei que os 4 ali também é o que vamos dizer assim, vai dar a nota máxima. Mas como que é feito isso? Acontece com uma frequência? Como que é? Não, acontece com menos frequência do que deveria. Né? Eu falo assim que um ponto falho meu hoje dentro dessa inovação, sempre inovei muito para marketing, mas o ponto falho meu dentro da inovação é até sabor mesmo. Então assim, eu falo quando a Gabriele ou a Fabrícia me enche muito saco por alguma coisa, a gente consegue um produto. As Maristelas mesmo, as Maristelas é um bolinho de costela. E aí
Cara, a gente precisa de uma entrada, a gente precisa de uma entrada, a gente precisa de uma entrada. Eu falei, vamos lá pra cozinha. Saí do escritório, falei, vamos lá pra cozinha, Gabi. Para de encher meu saco. Pega. Aí a Gabi pega o papel, porque eu sou... Você conhece o cara da receita que vai colocando coisa? Aí a Gabi fala assim, antes de colocar na panela, pesa. Aí ela vai lá e anota. Porque ela sabe que costuma dar certo de primeira. Aí ela anota. Aí pronto. Fiz um bechamel, fiz um negocinho, trouxe o catupiry. Falei, ó, vou colocar mais isso, vou colocar uma páprica, vou colocar nisso aqui. Pronto. Fiz a maristela. Agora congela, empana e tá tudo bem. Cara, fez, todo mundo experimentou, maravilhoso. E a maionese? Traz o chimichurri, traz não sei o que e faz. E aí dá pra todo mundo experimentar. E aí tem que ter aceitação. Porque se o pessoal fala assim, é ruim, aí você já fala, não, então já deixa engavetado. Mas só que, cara, a gente tem muito isso. Já que a gente faz menos que a gente deveria, quando a gente faz, fica bem feito. Porque, cara, eu fiz em 1 hora a maristela. A maristela trouxe, vamos fazer a costela defumada. Aí a costela defumada faz... Cara, deu certo. E hoje ela tá líder de venda. Tá líder de venda hoje a maristela de entrada. Mas só que assim, a gente tem uma promessa agora interna que eu vou ter que lançar coisas todo trimestre. Então, os clientes Bebê Onça preparam, porque é uma promessa interna agora. Pelo Se eu não menos fizer 4 isso, vezes por ano vai ter novidade. Eu sou demitido da minha empresa. Se eu não fizer isso, eu Meu tô Deus lascado. do céu. Ó, deixa eu te falar uma outra coisa também. Às vezes, eu tinha até dito aqui, eu tô lá no meu Instagram, de repente tá lá uma live. É a mentoria que você faz, então. Isso. Então, se alguém tiver interessado, alguém que tem uma hamburgueria, um restaurante, alguma coisa nesse sentido, e quer saber o que acontece, a pessoa entra em contato com você, é isso? Entra, tem o nosso Instagram, que é o Instagram da BBO 360 Consultoria, Sim. que a gente presta consultoria. A gente não abre, a gente não expande, a gente não faz tráfego pago dela, porque a gente toca hoje 4 empresas, né? É pouquinha coisa, porque a gente já chegou a tocar bastante e a gente falou assim, calma, eu preciso concentrar também na Bebê Onça. Então a gente gosta de fazer um negócio que ninguém faz, que é imersão dentro do seu negócio, planejamento com você 360, a gente vai do marketing ao financeiro, o Pedro tá comigo nisso, a gente tem uma equipe muito boa dentro disso, a Stephanie mesmo. Então nós temos um grupo muito, muito grande para cuidar da empresa. E cara, a gente pega, a gente olha, analisa, é sincero, é uma gestão 4D, que é a gestão que nós fizemos. Sim. Então, o que é a gestão 4D? A gente vem, te coloca um óculos e quem sente na pele é você. Boa. Não tem pra onde fugir. Se você que é o proprietário tá me contratando para trabalhar na sua empresa, primeiro que hoje não é meu interesse e talvez você não consiga pagar. Mas para eu fazer você trabalhar, para eu te direcionar, para eu talvez alavancar você 5 anos, que é tudo o erro que nós fizemos, eu faço isso com o maior prazer. Que é o que você falou. É uma missão nossa. É abundância. Então, E é pro cara ter essa oportunidade que vocês não tiveram no começo, né? Exatamente. Então é ter essa visão. A gente, o maior investimento hoje nosso, além de pessoas, é mentorias. Então, todo ano eu faço uma mentoria. Fui agora, fiz o G4, por exemplo, cara, 15 pau, 2 dias. Beleza. Mas eu quero aprender aquilo lá. Então, por quê? Porque aquilo ali, ele alavanca dias ou anos da vida empresarial que a gente pode executar coisas novas. Então, é algo que hoje eu acredito muito e é uma abundância aí que a gente coloca para funcionar. Um beijo para meus mentorados. Jones lá de Badi, tem de Olímpia, de Oroeste. Vixe, tem daqui de Rio Preto. É bom demais a conta. Ó, uma coisa muito bacana que eu vejo aqui também quando eu entrevistei o Guto aqui da Bela Capri. Gutão. A gente esteve num evento juntos aí e eu tava com o uniforme aqui da nossa empresa. Tá? Cheguei lá, tinha alguns outros podcasts também e eu fui o único que tava lá no ar. E o Guto tava com o Bela Capri dele e tal, tudo certinho. Hoje, você é o nosso João Adib aqui de Rio Preto, com as cores diferentes, cores cítricas, né, vamos dizer assim. Porque o João, cara, é amarelo 24 horas por dia, S-Med 24 horas por dia, né, cara? Ele veste a marca dele, né? Assim como o Guto faz e tal. E o laranja é presente na vida de vocês, você tá aqui com o uniforme, tudo certinho, relógio e tal. Cara, isso aí às vezes a pessoa pensa que não, mas é um diferencial porque você tá 100%, né, com a sua empresa. Cara, como eu fico feliz disso. Não é? Por quê? Eu falei que hoje é o fruto. Eu falei pra Fabrícia exatamente nesse ponto. Eu falei assim, olha o João. O João, ele tá na casa de campo, ele tá de amarelo, ele tá no podcast, ele tá de amarelo, ele tá dentro da empresa, ele tá de amarelo, ele tá num baile da noite, ele tá de amarelo. Eu falei assim, e eu vou fazer muito parecido com o que esse cara tá fazendo. Eu quero ser o João do Bebê Onça e vou estar de laranja. E, cara, você é o primeiro cara que notou isso e falou exatamente do cara que nós fazemos. Aqui é visão, então, né? isso foi muito bom que você falou, porque é uma colheita aí. Que, cara, é isso. É
é intencional. A gente tem que ser intencional com algumas coisas. Isso é intencional. Eu tenho que estar de laranja. A galera tem que ver. Eu pedi pra minha sogra, se a gente for colocar, pedi pra minha sogra 4 camisetas a mais essa semana passada de laranja. Eu falei, onde eu vou, eu tenho que ir de laranja. Vou pra Nova York na semana que vem, eu vou de laranja. Então tem que ir de laranja. Aqui também a gente tem o nosso uniforme laranja. Deixa E eu falo pro pessoal, porque é o seguinte, além de tudo isso, né, de você estar representando a marca, aquilo que você acredita, é o orgulho que você tem daquilo que você veste, né, cara? Maravilhoso. Isso é sensacional. Vamos deixar só um pouquinho o Bebê Onça de lado, vamos falar da feijoada, porque eu sei... Bora! Não é? Porque eu sei também que, além de hambúrguer, vamos falar de uma feijoada, porque o nosso... também é cantor, tem uma dupla sertaneja, né? É isso aí. J. Guilherme, é isso? J. Guilherme. E vai ter a feijoada agora, no final de semana? Final de semana agora, sabadão. Sabadão. É uma feijoada que a gente faz, é a 5ª edição dela. Sim. É tradicionalíssima lá em Olímpia, né? Olímpia lá. E esse ano o prefeito pediu pra gente fazer no Eco, que é a estação cultural de Olímpia. A gente sempre fez uma chácara. E esse ano o prefeito pediu e falou, cara, é o 5º ano da feijoada, traz pra dentro da Eco, que é a estação. Vai ser linda a feijoada. A gente limita os ingressos. Sim. Então, por exemplo, é uma festa para no máximo 600 pessoas. Mas, cara, é família. Por exemplo, você vai lá, tem filhos, tem uma área kids. Crianças até 12 anos não pagam pra entrar. Por quê? Porque justamente pelo ambiente familiar que a gente gosta de manter. E, cara, a gente fez show o dia inteiro. A gente faz o show... Dessa vez a gente vai ser o penúltimo show. Mas, cara, começa em um pop rock. De repente vai pra sertanejo mais antigo. Depois tem um samba. Depois somos nós. Depois tem pagode. Depois DJ. Vixe, é muita coisa. É da meio-dia às 9 da noite. Feijoada à vontade o dia inteiro. Olha aí. Ambiente familiar muito gostoso. Vai ser em Olímpia. Os convites, assim, estão a milhão. Se eu não me engano, só faltam 100 convites. Olha aí. Pra finalizar já. E a 5ª edição, né? 5ª edição. Esse ano ele vai estar fantástico. Nós vamos gravar uma música. Inventaram moda de eu gravar uma música. Falei, depois de velho, careca, gordinho, vai ter que gravar uma música. Pô, tá bonitinho, mais antigo, né? Olha, o que é mais difícil? Você subir num palco com uma multidão cantando aí o seu som, ou você esperar o cara dar uma mordida no hambúrguer pra saber se ele tá bom? Ai, cara, eu vou falar pra você. Eu acho que há 12 anos que eu tô no mundo da música, né? Então, assim, que nem final de semana agora a gente tava em Indaiatuba fazendo show. Aí saí pra lá, fomos fazer um show em Indaiatuba, um casamento, lindo casamento. Aí eu olhei pro Gui e nós somos muito loucos, porque, cara, é 12 anos de experiência. Sim. Então, tem música cravada na cabeça 12 anos já. Então, quando a gente sobe no palco, muitas das vezes, quando é mais acústico, a gente nem tem repertório. A gente vai no feeling da galera. E isso é gostoso. A gente vai como a banda toca. Entre as duas coisas, Hamilton, eu acredito que é a mordida. O palco eu estou bem habituado. A mordida é mais complicado. Ô, João, queria agradecer, cara. Esse bate-papo aqui foi mais pra enaltecer mesmo aí, tá? Essa empresa incrível, esse empresário, né? Os empresários aí, essa família sensacional que chegando aqui, né? Mostrando um monte de coisa, tá fazendo chover hambúrguer na cidade. E para quem tá nos acompanhando agora, né? Para aquelas pessoas verem que, um sonho que você tem, um começo que você tem que pode ter suas dificuldades, umas limitações que dá para você se reorganizar, procurar pessoas que realmente vão te orientar para que você possa, não seja na sua área, uma oficina, para você que tem uma loja, uma barbearia, qualquer coisa, para você se dar bem e proporcionar, né, que pessoas da sua equipe, o seu time também façam um trabalho sensacional. Agradecer demais, parabenizar aí pelo Dia do Hambúrguer, que foi sensacional. Pô, mais de 5 mil hambúrgueres distribuídos. Se você for fazer as contas, são 6 mil nos últimos 2 anos. É muita coisa, né? Um balão para poder fazer. Essa parte social também, de colocar crianças, né? Isso aí é uma coisa... E assim, cara, tem que mostrar mesmo. Não é para fazer, eu vou fazer bonito. Não, tem que mostrar, porque a gente precisa de mais pessoas fazendo isso. Sim. Mais atitudes dessas, né? E eu queria, cara, que você aproveitasse aqui, fizesse as suas considerações finais, mas mandasse um beijo para quem você quiser e desse um conselho para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, para quem tem esse sonho, para quem quer empreender aqui no Brasil, que a gente sabe que é complicado. Conta para todo mundo aí, manda aquele recado. Primeiramente, quero mandar um beijo para minha família que está em casa. Quero mandar um beijo para minha mulher. A gente sabe todos os dias que sócio e sócio e marido e tudo mais é uma loucura. Então, quero te agradecer a resiliência que a gente tem dentro do relacionamento. Quero te agradecer a cuidar dos nossos filhos sobre isso. Quero agradecer meu sogro, minha sogra, que são um ponto de apoio demais. Toda a minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo, a Vofá, que é
meus irmãos, então assim, e todo o nosso time, né? Então eu quero agradecer a todo mundo que confia, que luta, que diariamente torce, né? Que ajoelha e fala assim, coloca a Bebê Onça nas orações, coloca a gente nas orações. Então quero agradecer a todo mundo, aos telespectadores com todo carinho, né, cara? Boa, galera, que isso daí é show de bola. absurdo. E cara, eu não preparei nada aqui, mas eu acredito que um líder, né? Você aqui quer montar, a primeira coisa, às vezes tem um líder dentro de você e você tem um empreendedor dentro de você. E coisas que fazem toda a diferença dentro de uma vida, não importa se você trabalha para os outros ou se você empreende. Que se você tiver qualidade de execução, se você tiver constância, se você for íntegro e tiver resiliência, eu acredito que um líder, ele é feito disso. Ele é feito na qualidade que ele executa, na excelência que ele executa, ele é feito na sinceridade que ele prega e no valor que ele transcende, ele é feito na resiliência, que todos os dias ele apanha, todos os dias ele tá ali, mas ele segue. Então, se você seguir com esses 3 quesitos, 4 quesitos para a sua vida e fazer isso na empresa dos outros, ou dentro da empresa que você está começando agora, só planta isso todos os dias. Bom. Que não tem como dar errado. E o principal fator, que eu deixo por último, mas é o primeiro, coloque Deus na frente de tudo. De uma promessa, toda vez que eu falo eu arrepio, toda vez que eu falo eu me emociono, mas é algo que faz toda a diferença na gente. E toda vez que a gente fala sobre esse cara, desculpa o desrespeito com ele, mas toda vez que a gente fala sobre Deus é algo que me toca muito, porque de vez em quando a gente foge dele, 1 semana, 2 semanas, e aí a vida desmorona, de repente a gente volta e a gente vê que toda a diferença faz. Sim. Então, cara, coloca esse cara aí na frente que ele te faz surpreender outras vidas. Show de bola. Pra gente fechar aqui, o Gabriel Mota mandou aqui pra você: orgulho desse cara, exemplo de ser humano, empreendedor, pai exemplar, parceiro de treinamento. Dividimos quarto e ele ronca pra caramba, viu? Coitada da Fabrícia. Vocês merecem. Um abraço. Gabriel, puta de um cara pra você trazer pra cá, cara. Vamos organizar. O Gabriel, ele tem o Barba, que é de Ibirá, que é sabe o Capitão Barba? Pô, cara, quero muito trazer. Ele é o dono do Capitão Não, Barba. vamos da trocar. Pizzaria lá de Ibirá também agora. Ele é, cara, esse tem cara... um monte de evento bacana lá. Sensacional. Um beijo pra você e pra Aline. Meu amigo de coração. A gente dormiu na mesma cama, tá? Na casal. Nós fomos pra São Paulo, dormimos na mesma cama. E você que ronca, buchudo. Pode parar com isso daí. Cara, ó, que Deus possa continuar pavimentando a estrada da sua vida, da sua família, da sua empresa, com muita saúde, muita sabedoria, tá? Cara, que prazer te conhecer, que sensacional, show de bola, e espero te ver mais vezes, a gente fazer outros bate-papos aqui. Quando você vai voltar a comer firme? E tamo junto. Não, já tô. Já tá? Já então tô. Vamos fazer uma hamburgadinha, vamos fazer um negócio aqui, a gente traz pra cá, traz a galera pra cá, mas é uma satisfação de conhecer. Obrigado pelo espaço. Pô, que isso, tamo junto. Obrigado pela abertura, pelo espaço, eu gosto disso, eu não gosto de roteiro. É isso aí. Então a gente é assim, obrigado de coração. Pô, de coração, obrigado. Satisfação mesmo. fazer parte disso. Pô, a honra é minha. Ó, mandar um beijão aí pra família Filmix. Próxima segunda-feira o bicho vai pegar aqui. Hoje a gente tá falando sobre hambúrguer, falando sobre comida. Próxima segunda-feira eu tô um pouco preocupado. Vai ter aqui o Thiago Sivieri, doutor Thiago Sivieri, a doutora Francine Sivieri e também a Vic. A gente vai falar sobre essa minha mudança de vida, né, em relação à bariátrica. Ele que foi o meu médico, foi quem que fez a cirurgia, e a Vic foi uma das pessoas que mais me ajudaram, né, nesse tempo aí. Então, próxima segunda-feira esse bate-papo, e no dia 30 a gente fecha o mês de junho com o padre, vai estar batendo um papo com a gente, Rodrigo Cardoso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, entra também depois lá no Bebê Onça para você conhecer, tá bom? Tem um Instagram que é show de bola, vá lá para você também saber das novidades, e fique esperto aí, às vezes você tem que olhar pro lado, pro céu, para algum lugar, você vai ver o Bebê Onça pintando em algum lugar aqui em Rio Preto, para poder estar acompanhando, e você pode ganhar um hambúrguer a qualquer momento aqui, tá bom? Um abraço, viu? Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço. Deus te abençoe. Valeu, gente.